Itafuno yume wo kakeatsume Sagashimono Sagashi ni Yuku no Sa One Piece. Porra, mano, o que você tá fazendo aí, ó? One Piece. Roman Podcast. Olá, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais um Roman Podcast. Roman Piece, senhor Luiz. Apresentando comigo o senhor Luiz Gustavo. E hoje nós vamos falar coisa boa. Quer dizer, muitos acham esse arco ruim porque ele é enrolado, mas... Cara, não é ruim, não é isso que eu ia enrolado, falar, cara. ele não é ruim. É uma coisa incrível, porque tem dois arcos de One Piece que o pessoal fala, é enrolado, não acrescenta muita coisa, que são dois arcos que são pura aventura. Um é a Ilha no Céu e a outra é a Ilha no Fundo do Mar. E os dois acrescentam coisa pra caralho, opostos, né? velho. Muito bom, os dois, assim, no começo... Calma. Vamos terminar a apresentação. calma. Vambora. Eu tô empolgado. Mas... E não menos importante, Masayuki, muito prazer. Este é o Roman Podcast, um podcast focado totalmente em animes e mangás, onde cada episódio conversamos sobre uma temporada de um anime sem roteiros e rodeios, dando nossa opinião nem um pouco profissional. Considere nos seguir na plataforma que você estiver ouvindo neste momento, seja ela o Spotify, Deezer, Amazon Music ou YouTube. E também não deixe de comentar o que você achou do episódio. Caso você esteja nos ouvindo pelo YouTube, recomendamos que nos siga também nas outras plataformas, pois o YouTube bloqueia alguns episódios nossos e não queremos que você perca os nossos lançamentos. Também temos nossas redes sociais, onde os links estarão na descrição dos episódios. Nos siga por lá também. Muito obrigado e aproveite este episódio. Agora sim, Bora, Cara, manda bala. Não, mas assim, ó, Ilha do Céu, eles falam, nossa, é como um sonho, é um paraíso, não sei o que. E aí, eles descendo pra Ilha dos Tritões, começa com eles falando a mesma coisa. Eu acho que o balãozinho é do Chopper, que ele fala, é como se fosse um sonho. Cara, é muito legal. Pô, é toda a aventura, desde eles descer até chegar lá, até eles saírem de lá. Tudo é muito massa. Que os dois casos, né, tanto pra Ilha do Céu quanto a Ilha dos Tritões, que eles estão indo pro desconhecido, porque pro céu eles não fazem a mínima ideia do que eles vão encontrar lá em cima, né, eles estão atrás de uma ilha que está no céu, isso já é mais louco que, né, aí pra baixo, eles querem ir pra Ilha dos Tritões lá, e a única coisa que eles têm é que tem tritões, tem sereias lá, e está a 10 mil metros submarinos, né, eles não fazem a mínima ideia o que eles vão encontrar lá, como que vai ser o caminho, é uma aventura pro desconhecido, nos dois casos. E assim, na Ilha do Céu eles tiveram a ajuda do Norland lá e dos macacos, né? E daí agora o Rayleigh, não falei Highleg, vou falar Highleg agora. O começo aqui é muito bom, tá? Já vamos começar por aí, né? Que nós estamos lá no último episódio nosso, paramos com o Luffy se despedindo do Rayleigh. Então ele fez o revestimento do navio, e agora eles entram no navio e estão descendo. E o Zoro contando, né, que ele já viu aquilo. Ele tava no navio errado. Vai ter a conversa do Frank pra falar quem foi um grande na cama deles que eles nem sabiam, né? Mas eles esperavam a ajuda do Hat ou da Kemi, né? E não rolou. Eles tiveram que se virar sozinhos, né? E aí eles têm a noção de que, igual ir pra Ilha do Céu e ir pra Ilha dos Tritões é extremamente perigoso. Se eles esbarrar numa montanha, eles morrem. Se um rei dos mares atacar eles, eles morrem. Se a bolha furar... O Frank falou que era 60%, né, que não conseguia terminar a viagem, né? E daí, assim, eles explicando como funciona a bolha e tal, aí o Luffy e o Zoro. O Luffy falou, se eu pegar o meu Gatling aqui, eu consigo pegar todo aquele cardume de peixe. Cara, O Zoro, vamos ver quem consegue pegar mais?
A gente acompanhando o Chapéu de Palha, o bando lá e tudo mais, cara. A parte que o Luffy ficou sozinho lá na Ilha das Mulheres, no Impel Down, no Marineford, foi da hora. Mas eu senti que sim, faltava alguma coisa. E o que faltava era a interação entre o bando, cara. É a coisa mais gostosa e legal de ver no One Piece é a interação do bando, cara. A única coisa que eu acho muito chata nesse arco é o Sanji. Ah, o Sanji. Não faz sentido nenhum. Nossa, cara, ele tá extremamente gado, qualquer coisa, o nariz sangra. Assim, é pra também trazer à tona lá a discussão do sangue, né? Dos homens peixe e tal. Nós já vamos entrar nesse assunto, porque esse assunto é muito bacana. Mas é muito chato ele tá desse jeito. Tipo, Forçado, né? quando é só uma piadinha, é uma piadinha. Então, rolou ela, beleza. Agora, Foi o arco inteiro. não para nunca, cara. É muito chato. Não, se fosse só o comecinho ali, quando eles estavam descendo, o primeiro encontro deles com a cereza ali, até lá tá tranquilo, né? Tipo, mas que perdeu um pouquinho a mão mesmo. Porque, tipo, a piada tava afetando a realidade, tá ligado? Aham. E tipo, por Mano, exemplo, muito engraçado quando a Nami bate no Luffy e o Luffy aparece todo machucado. É engraçado. Só que não é uma piada que altera a realidade, né? Aham. O do Sanji tava alterando a realidade porque o Sanji tava precisando de transfusão de sangue real, né? Então, tipo, tava alterando a realidade aquela piada, então, tipo, meio que tava perdendo a força. Foi muito além, né? Mas, vamos lá. Frank contando quem é o grande Nakama. Oh, isso é muito massa. Ele falando quando ele chega no Sunny, quem ele encontra? Bartolomeu Kuma. Cara, esse momento fica tão mais impactante quando a gente tá nos atuais. Nossa, Concorda comigo? com Porque, tipo, certeza. quando a primeira vez que a gente vê, a gente tem o impacto do mistério. Porque cargas d'água, o cara que separou o bando tá lá protegendo o navio, né? E daí assim, a gente tem a explicação que ele deu pro Rayleigh. Uhum. Ele fala, eu tenho conexões com o exército revolucionário e por conta dessas conexões eu quero salvar esses piratas. Ok? É tipo, é uma explicação, mas tipo, a gente ainda não tem o porquê, né? Mais profundo e tudo mais, né? Tipo, Tipo assim, fica a gente meio só que na pensa, suposição mesmo assim. conexão com o pai do Luffy, né? E a mesma Aham. fita que o Iva ajudou o Luffy só porque ele é filho do Dragon. Então, deve ser a mesma coisa. Mas Só que agora, nos quando tá atuais, mais profundo, porra! quando a gente tá atualizado, a gente não vai dar spoiler aqui, porque é o spoilerzaço da história do One Piece inteira, né? Então, cara, é muito mais impactante, cara. E assim, o mais legal é a gente ver que não foi completamente aleatório pra onde ele mandou cada um. Tipo, ele pensou um pouquinho. O Kuma é muito bom, cara. Ele conseguiu convencer o Vegapunk a planejar essa ordem pra ele, né? De proteger o navio e tal. Cara, dá uma dó quando você vê a primeira vez ele todo detonado, né? É que o Kuma era um personagem pra mim, tipo, era só um ponto de interrogação pra mim, né? Até, tipo, começar a mostrar a história dele mais e tudo mais, e é aí que eu comecei a ter um apego por ele, porque até antes, pra mim, era só um ponto de interrogação. Então, pra mim, tá ligado? Tipo, tá, beleza. Acabou, de primeira, acabou meio que batido pra mim o Kuma. Né? Mas agora eu sei que o personagem-chave, um dos personagens-chave da história. Nossa, cara, é isso mesmo. No começo você pensa, porra, ele é muito forte. Primeira aparição dele, que ele faz com o Zoro lá em Pillar Bark, né? Aí você fala, caralho, daí agora ele apareceu de novo. Você fala, mano, fudeu muito pro Chapéu de Palha. Como é que eles vão lutar contra um almirante que eles não estão conseguindo relar? E contra o Kuma, que já deu um pau neles antes. Aí, pá, ué, por que ele fez isso? A explicação ali você fica, tá bom. Mas nos atuais você fica, caralho, tá bom demais. É que ficou o quê? 400, mais de 400 episódios, né? Capítulo. Mais de 400 Tipo, capítulos. mais de 4 capítulo, tipo, em stand-by essa questão, né? Com os 500, 400 capítulos em stand-by essa questão do Kuma, tipo, agora voltou agora à tona no ano passado. Então, é muito legal, cara. Bom, e para vocês, nossos ouvintes, vai ficar incógnita mais um tempo também. Estamos nos segurando para não dar os spoilers, porque a gente gosta de dar spoiler. Não, mas esse tem que segurar, porque é a chave da história, né? Então, não tem como. Agora, eles continuam descendo, aí a gente começa a ver as proporções dos reis dos mares, né, cara?
porque o Sunny fica minúsculo. Não, a gente já teve essa proporção na primeira vez que ele entrar no Calm Bat, não teve? Quando ainda era o Wang Mary? Então, mas o Sunny ainda é maior que o Mary, né? Verdade, verdade. E aí, assim, o Rei dos Mares aparecendo, tem um peixe muito grande indo atacar eles, e aí ele é pego por um Rei dos Mares. Cara, a arca do Noah é menor que a cabeça de um. Aham, cara, muito É louco. muito grande, tá ligado? E o Noah já é gigante, é um navio super gigante já. Bom, aí eles vão ser atacados pelo Caribou, cabelo molhado. É isso mesmo? Isso. Cara, o Oda, ele tá guardando alguma coisa pra esse cara, né? Porque é um personagem que foi introduzido no Novo Mundo agora, né? Depois do time skip. E ele, de tempos em tempos, ele tá aparecendo, né? Porque ele pegou informações de tudo quanto é lugar que o Chapéu de Palha passou, né? Aham, e assim, informações muito importantes, né? Vamos salientar isso. Tudo que os Chapéus de Palha conseguiram de informação durante os locais que eles foram passando até hoje, o Caribou também pegou, né? Então, tipo... Ai, cara, é foda segurar o spoiler, né? Porque, bom, agora a gente já sabe pra onde ele vai levar essas informações. Sim. Era complicado, né? Beleza, ele tem um monte de informação, mas o que ele vai fazer com isso? Porque ele é só um pirata, ele tem uma recompensa de 100 milhões e tal, mas ele não era grande coisa. Agora, pra quem ele tá passando essas informações, é alguém que é grande coisa sim, é alguém que vai fazer um uso sinistro. Muito estrago. Um pirata vai fazer muito foda. estrago. Engraçado, na hora que eu tava falando da interação do bando e tudo mais, a hora que eles estavam ali conversando, né? Conversando a própria da parte falando do Kuma e tudo mais. Aí a Robin só de cantinho, quietinha, cara, porque ela sabia de tudo isso em relação ao Kuma, em relação ao Dragon, né? E ela só de boquinha fechada, né, cara? Cara, ela só tem um flashbackzinho, Kuma-san, foda, né, cara? Boquinha de túmulo, tá ligado? Fora as questões dos fonegrifes e tudo mais, tipo, ela não divide a informação com o bando, né? Fica só pra ela, tá ligado? Mas é porque ela tem receio, porque ela sabe o quanto informação é perigoso nesse mundo One Piece. Porque Ohara foi destruído porque todo mundo tinha informação. Quer dizer, até as pessoas que não tinham informação. Aquele pau no cu do Akainu todo. Apesar que faz sentido também, porque o bando do Mugiwara, apesar que tipo, todo mundo tá ali no todos por um ali, né? Uhum. Cada um tem o seu próprio objetivo e todo mundo respeita o objetivo de todo mundo ali, né? Então, tipo, meio que faz sentido também, né? E assim, vamos analisar o Sanji, em muitos pontos-chave ele dá uma desaparecida e depois ele volta e ele fez algo muito foda sem ter comentado com ninguém. Enies Lobby mesmo, ele foi lá e abriu as portas da justiça com tudo e tal, e ficou, onde é que ele tava? E bom, ele teve uma ceninha fora, ele guardou essa informação pra ele, e isso mudou tudo. E é bacana, depois ela, nem tudo, né, mas algumas coisas ela divide, outras não, também é parte da personalidade dela. Não sei se ela sabe também, né, o Luffy é muito boca aberta, pô. Ela conhece o capitão que tem, né? Cara, esse arco, eu falei que o Luffy é boca aberta, rola uma das coisas que eu não imaginava que ia rolar, né, que é o Luffy versus Jinbe. Então, cara, mas é porque... Cara, eu entendo o lado do Jinbe, o que ele queria, né? Só que tem um problema do lado do Luffy também, que eu também entendo o lado do Luffy, tá ligado? Tipo assim, os dois é muito compreensível o que tá acontecendo, mas... Cara, os dois é cabeça dura também. Né? E é muito, assim... Você imaginava que essa parada ia acontecer? Jamais, cara. Não, o mais legal é o Sanji entrando no meio pra tentar salvar a Robin, só que, tipo, na verdade, acaba com os três levando alguma coisa, né? E todo mundo ainda ficando, meu Deus, como é que a Robin tá vindo dali se ela apareceu aqui? Pô, ela desenvolveu a habilidade dela, né? Tipo, eu não tinha meio que reparado nisso, mas, tipo, ela nunca tinha meio que feito uma clone dela inteira, né? Uhum. Tem até um momento lá na luta, no meio da luta lá, quando ela já tá na luta, aparece duas dela quebrando o cara em duas partes, né? Uhum. Fazendo double crunch antes, né? Tipo assim, no começo era só os braços, né? Sim. E aí aqui é tudo. Mas nós avançamos só por causa de um comentário. Eu atrapalho você, cara. O meu TDAH compartilha o teu.
Não, é legal essa aí também. É legal, tipo, o caos, porque é legal também. Mas eles estão lá descendo, aí, tipo, eles dão uma boa atualizada, né? No mais ou menos que todo mundo passou, né? E tudo mais, né? Como que é? Colocar a conversa em dia, né? Que, tipo, faz 2 anos que eles não se vê e tudo mais. Dando uma conversadinha, aleatoriamente, olhando o fundo do mar, porque eles também estão achando incrível, né? Eles estão querendo pescar, né? E aí aparece o Kraken. Aí, tipo, aparece o bando Caribou, e o Caribou acaba ficando sozinho, né? Porque eles acabam. Uma das coisas mais legais é o Chopper acreditando em tudo. É. Com certeza ele é uma vítima. O Caribou fica sozinho lá, o bando do Caribou não sei o que acontece, acaba fugindo, sei lá. Ah, eu lembro o que acontece agora, realmente não lembro. Aquela vaca Ah, é que verdade, o ficava em Mu, né? Arlong Park, ela tá puxando o navio do Caribou e aí ela reconhece a tripulação do Luffy e foge loucamente, né? Nossa, cara, do mais absoluto nada a gente vê um personagem que a gente viu lá no episódio. Acho que não era nem 100, né? Cara, uma coisa muito legal desse arco, tava comentando com a minha namorada. A gente começou a assistir One Piece, né? Que ela falou que vai assistir É. comigo. Então a Já gente já fez tá isso já? ali. Já, Já? a gente já estamos ali na história do Usopp, né? E Aham. aí, nas historinhas de capa, tá mostrando a galera que teve qualquer interação com eles, o que aconteceu com eles na historinha de capa. Aquela menininha que entregou o Onigiri O Onigiri, pro... né? Ela virou. Ela Tá tá trabalhando no pra Marinha, refeitório né? da Marinha. Na Que cozinha. massa, mano. Eu Aham. não lembrava disso. Nossa, não Ah, lembrava apareceu nem todo um pouco. mundo. Apareceu os moleque lá do Soap lá. Apareceu a Apareceu Kaia. a Apareceu o Kai, Johnny e o apareceu o Yosako. pessoal do Baratier, apareceu o Johnny e o Yosako. Apareceu uns par de gente. Cara, muito O massa. pessoal o pessoal da vila do Luffy, os bandidos da montanha. Apareceu praticamente todo mundo. É, todo mundo. A Vivi, né? E o Rei Cobra também apareceu. O Oda é fenomenal, cara. Porque assim, alguns vão ser irrelevantes, certo? Outros vão adicionar alguma coisa ou outra. Porque a Vivi e o Rei Cobra mesmo, eles vão aparecer no futuro. É, o próprio já foi comentado, né, durante esse arco sobre o Reverie, né? Agora, como é que eu vou manter esses personagens atualizados e tal? Traz aquela sensação de que tudo está conectado cara, isso faz One Piece ser sensacional. E isso ele faz com uma capa, né? O que Uma poderia ser capa, só tipo, um desenho aleatório, tipo, de qualquer igual o todo mangá faz. Ele aproveita esse espaço que ele tem, que ele pode usar como uma capa pra, tipo, dar uma contextualizada em alguma outra parte da história que tá acontecendo, né? e quando ele tá afim, ele só faz um desenho legal que ele acha que vai ser Sim. maneiro. Apesar que, tipo, essas próprias capas, mesmo meio que não estejam contando uma história, meio que contam spoilers, né, da história, né? Dos cozinheiros lá faz um navio com a cara do Sandy do pôster, né? Do pôster, né? Aí tá, eles se encontra o Kraken, né? O lendário Kraken, nossa senhora. Aí o Luffy decide domar o Kraken. Domestic... Domesticar ele, o Kraken, né? Ele chama de surume, que é uma comida, né? Pior que é Lula, né? É uma comida à base de Lula, né? Tá, eles acabam se separando, né? Porque sai o Sanji, o Luffy e o Zoro pra bater no... Do surume. Ah, cara, nossa, verdade. Eu fico pensando, cara. A pessoa que quer contar uma história, escrever uma história, não basta ela só pensar na história e ter a vontade de escrever uma história, né? Porque provavelmente o Oda, ele estudou sobre biologia marinha um bom tempo para escrever só essa introdução do arco, tá ligado? Porque eu não sei se lembra se foi o Frank ou se foi a Nami que deu uma aula de geografia, não sei se é biologia ou geografia, mas do funcionamento do fundo do oceano, tá ligado? Tipo, Aham. das correntes marítimas, da temperatura da água influenciar, né? A Nami explicando, né, a influência tipo, da água quente com a água fria, porque a água fria ele vai descer enquanto a água quente sobe, tipo, aí forma essa questão das correntes marítimas e tudo mais. Cara, foi uma aula de fundo do oceano, de oceano marítimo, né? Lendo mangá, tá ligado? Tipo, eu fico pensando tanto Cara, que o Oda pesquisou pra
que escrever isso no mangá, tá ligado? Mas assim, isso foi muito foda, muito massa. Mas o Luffy já começa a dar uma tesourada na explicação dela. Ela fala assim: vai vocês dois pra lá. Os outros estavam juntos. Daí ele já começa a falar: ah, então é uma corrente misteriosa. Daí tá o Brook, o Chopper e o Usopp escutando a explicação. E aí o Frank entra na explicação também. Aparece o desenho lá da serpente que eles vão pegar, né? Não. A corrente da serpente, não sei o que. Aí depois aparece 5 do ladinho, cada um com um copinho na mão. Com certeza é uma corrente misteriosa. É que eles vão cansando, né, no meio do caminho da explicação, né? Mas é muito maneiro, cara. Você vê que ele preparou tudo isso. Tipo assim, ele não pegou só uma ideia. Ah, vou jogar aqui, pronto, vão aceitar. Porque assim, a única coisa que eu acho que é um pouco criticável é aquela hora que o Sanji sai da bolha. Porque nem submarinos aguentariam aquela pressão, né? Né? Acho que animais, só os animais que são marítimos mesmo que aguentariam a pressão, né? Animais fora da água não aguentam. Tanto que tem um momento que daí eles estão um pouco mais profundos, que o Zoro quer sair e a Robin não deixa. Fala que ele vai ser esmagado pela pressão. Aí o legal também é que a explicação toda acaba desembocando no que eles encontram tipo um fluxo, né, algum negócio que ele joga tudo pra baixo, né? Que tem um negócio que eles têm que pegar, só que parece que é um fosso sem fundo, assim, que eles têm que entrar lá pra descer, né? Aí nesse momento eles pegam esse fosso, né? Só que no caso, o Sanji, o Zoro e o Luffy, eles ainda não estavam dentro do barco, eles acabam se separando, né? E, bom, é aquele momento que a gente tava falando, né? Eles se separaram porque eles foram lutar com o Tsurumee, daí acabou... Acho que eles tiveram que usar um Computer Burst, não foi? E daí eles avançaram um pouco mais e ficaram longe. Foi nesse momento ou foi depois que eles separaram que usou? Que eu lembro que, tipo, foi falado pra usar, mas o Frank falou, vamos economizar que ele gasta água, gasta o ar que tá dentro da bolha também, né? Não, depois que eles separaram, acho que eles usam uns 2, Umas 3. 3, 4 vezes, uns par de vezes. Eles acabam ficando bem longinho, na verdade. Aí eles descem, eles veem alguns animais gigantes, né? Tipo, vê uma água-viva gigante, depois vê um outro peixe gigante Água-viva, o gigante. Chopper vai seco pra relar nela. Vai seco. A Robin já fala, não encosta nela, provavelmente ela é venenosa. Aí vem um peixe, come ela, aí o peixe já vira de barriga pra cima. E fica imaginando, cara, o Chopper, ele é o médico, tá ligado? Só que ele deveria ter meio que noção dessas coisas, tá ligado? Mas ele é Só uma que ele é muito criança, cara. inocente, tá ligado? Ele tá encantado, pô. É igual quando ele vê alguém machucado, ele grita, o médico, o médico. Ah, não, eu sou médico. Ele esquece por um momento que era ele que tinha que fazer. Cara, é essas coisas que é sensacional. Aí eles fogem, né? Porque eles têm que começar a usar o Pudo Bust pra fugir. Eles encontram, né? O Zoro, o Luffy e o Sanji, no momento ali, os três juntos dentro de uma bolha. E o Tsurumee ajudando eles também, né? Que o Luffy conseguiu. Conseguiu. Só que né, nessa ele já tinha usado umas 2 ou 3 vezes também, e a bolha tinha ficado bem menor, né? E bom, os três estão juntos numa bolha só porque as bolhas foram estourando, né? Foi estourando. Eles já estavam tipo assim, se não encontrarmos o navio, fudeu. Bem nessa. Aí eles chegam no momento lá que tá tudo escuro, aí eles começam a enxergar uma luz, né? Eles percebem que quanto mais perto vão chegando, eles percebem que é uma árvore que emite luz, né? Quem que explica para que há uma árvore que ele reflete, meio que, tipo, ele absorve a luz que recebe da superfície, e ele meio que ele vai distribuindo essa luz até a raiz. Quem que explica isso? Alguém explica isso, não explica? Mas isso Não aí é sei se é o explicado próprio quando Frank eles que já estão explica. dentro da ilha, não é? Porque primeiro ilha já? eles vão encontrar aquele peixe de profundidade lá. Uhum. E aí ele ia comer o navio, mas o Aniudo dá um socão nele. Acho que é depois que explica, né? Aí tá, eles encontram a luz lá e eles já encontram com algumas feras do mar, né? Que está sendo controlado ali, domado por um homem-peixe, né? E aí esse homem-peixe já meio que tipo vai embora ou vira meu subordinado, alguma coisa do tipo, né? Ele é do... Bom, esse do bando do homem-peixe, Road. né? Do bando do Vanderdecken. É do Vanderdeck ou é do Road? É do Road, Do Vanderdecken. Não, Vanderdecken? calma lá. Ó, calma lá, o senhor está avançando. Tô entendendo.
Primeiro eles vão trombar o Vanderdecken. E aí, na hora que eles trombam o Ah, tá. Vanderdecken, É verdade, o Surumei tá verdade, puxando o verdade. navio. E aí, Verdade, a verdade. Nami tinha Esqueci acabado de dessa parte. explicar sobre o problema de se a água começasse a ficar quente. Se a água começasse a Uhum. ficar quente é porque eles estavam perto de vulcões. E era uma das coisas que ia fazer eles morrer. E bom, É verdade, o vulcão entrou em erupção e tudo mais. Verdade, lembrei agora. e daí, fala pra ele correr. Aí o Surumei já tá correndo que nem louco. E é nessa que daí eles são jogados e encontram aqueles caras do Road montados mesmo, né? Numas feras muito grandes lá e montados. tal. E bom, Egghead, aquelas feras marinhas lá que protegem a ilha de Egghead, acho que são baseadas nessas feras marinhas aí. Tanto em tamanho quanto em poder, sabe? Não. Faz sentido pelo menos pra mim. O outro detalhe, o Vanderdecken. É falado que o Vanderdecken que aparece agora é o nono, né? Que ele é o descendente do primeiro Vanderdecken. Uhum. E esse primeiro Vanderdecken é de quem que homenageia o Dave Backfight? Ou é o Dave? Acho que é. E eu queria fazer o seguinte comentário a hora que eu comecei a me empolgar. Fala aí. Cara, quem sabia sobre a princesa sirena gigante lá que tem o poder de falar com o rei dos mares? Era pouquíssimas pessoas, correto? É, a família real. E a galera que sabia dos Poneglyph, Sim, basicamente. sim. E daí provavelmente a família lá dos Nefertari, mas não todos. Alguns. Talvez essa informação não tenha sido passada pra frente e tal. E o Vanderdecken sabia. E ele faz o seguinte comentário. Ele fala que os antepassados dele desceram para o fundo do mar, atrás dessa princesa sereia. Ele provavelmente é um híbrido, cara. Ele é filho Não, de um ele é um humano híbrido. com um homem-peixe, uma mulher, né? Uma sereia, ou uma tritão. Isso, Não isso tem é, mulher tritão? Não vi. Enfim. É. ele é híbrido, porque quando é falado do primeiro Vanderdeck, ele é comentado como se fosse um humano, né? Aham. E bom, ele fala que eles vieram do lado de cima e tal. Então, será que ele tem alguma ligação com esses povos antigos, cara? Porque faria sentido. Ou soubesse ler um poneglyph, ou sei, Porque como é a nona geração, porque ele é o nono, deve ser a nona geração, deve ser uns 400, 500 anos, É, tipo ou assim, mais. na geração dele, ele só sabe desse poder como uma lenda. Uhum. E bom, ele nem fala pra que ele quer usar esse poder, né? Ele é bem idiotão, pra ser bem sincero. Bem tosco. Ele consegue fazer um navio gigante se mover, né? E é um poder e o poder dele é bem apelão. Apelão. Mas, apesar de ter um poder muito apelão, ele é um personagem que age de uma maneira bem tosca. Porque ele quer casar com a princesa pra poder usar o poder dela. É esquisito, não? Mas vamos seguir. Aí os caras lá, eles falam pro Luffy, pra tripulação, né, em geral, que eles têm que escolher se eles vão preferir ser escravizados ou morrer. É isso. E aí Isso o já Luffy... com o pessoal do Rod Jones, né? Isso. E aí o Luffy escolhe a terceira via, que é entrar na Ilha dos Homens Peixe de forma forçada mesmo. Aí eles utilizam pela última vez o Kudoburst, né? E aí, é legal porque é uma coisa que eu não tinha reparado também. O Sanji se preocupa que eles têm 4 usuários de Akuma no Mi. E ele fala assim, eu preciso salvar a Robin-chan, mas quem tá mais próximo dele é o Chopper. Assim, na imagem dá pra ver que tá o Chopper bem pertinho dele e tal. Uhum. Tá, eles são salvos por outros, né? Mas, pelas princesas. Mas, provavelmente, todo mundo do bando pensou isso também, porque eles ficaram meio que separados em parzinhos. Ficou Chopper, Luffy, Usopp e Sandy. A Nami tá em outro lugar, mas aí tá o Brook com o Zoro e o Frank tá, acho que com a Robin. Não, tá a Nami e a Robin. Porque o Frank a sai Robin é andar que elas, depois. não sei se chegaram a ficar desacordados, mas elas já tinham se visto e se separado, né? Que cada um foi fazer uma coisa diferente, né? Pra variar, né? Ele quer contar a história dele inteira, é mais fácil ele fazer todo mundo se separar, cada um Todo vai se pro lugar, separar. depois ele conta um pouquinho a história de cada um e pronto, sabemos tudo que está acontecendo na ilha ao mesmo tempo. E como ele sabe que funciona e é fácil pra ele contar a história desse jeito, ele faz isso em todo o arco, né? Cara, a gente que jogou RPG, que inferno que é pro mestre, né? Vou ter que narrar a história um pouquinho pra cada um. Já o Oda fala assim, perfeito, vou contar a história um pedacinho de cada um aqui. Aí o Luffy tinha ficado desacordado, né? E ele acorda e ele tá ali no bairro das sereias, né? Eles estão na casa da Kemi, né? Da Kame, isso.
Daí eles reconhecem a Kemi, e aí a gente vê aquele monte de sereinhas lá. O Sanji também tava desacordado e acorda nessa hora? Ele também tava desacordado, acorda nessa hora, e o Chopper fica preocupadíssimo, que lembra das reações dele ao ver mulheres, daí eles estão na Ilha dos Homens Peixe, né? Ele não podia ver a Nami que já começava a jorrar sangue. Imagina se visse um monte de sereia, né? A merda que ia dar. Mas ele jurou pra ele mesmo que ele ia aproveitar aquilo, então não dá merda de imediato. Aí todo mundo lá acorda, assim, reencontra, conversa com a Kemi, se encontra com a Kemi. Aí Kemi vai apresentar as amigas, né, pra todo mundo. Aí o Sanji tá lá brincando com as sereias e tudo mais. Aí aparece O Fukaboshi e o Mamboshi, os irmãos e eu não lá, né? lembro o nome do outro. Os irmãos Tritão. Os irmãos Tritão lá. Aí pergunta, vocês viram o chapéu de palha, que não sei o que lá? Não. Aí a sereia, tipo... Não, a gente não viu não, né? Por causa que... Na verdade, eles entraram meio que ilegalmente, né? É, tem uma forma correta de entrar, né? Eles entraram fugindo, então eles só forçaram e entraram. E aí, na verdade, tem um outro porquê, né? Que eles estão ali. Depois vai falar que o Fukaboshi tinha uma mensagem do Jinbe, né? É, tem também isso. 2 mensagens. Aí eles ficam escondidos, aí uma das sereias ajuda o Sanji a se esconder daquele jeito, né? Daquele jeito que o Sanji adora. Aí o Sanji fica lá aguentando. Chega uma hora que ele jorra sangue pra cima, né? Parece uma Cefariz. chafariz de sangue, né? E aí ele entrega a própria posição, né? Aí ele perde tanto sangue que ele precisa de transplante, né, de sangue, né, de transfusão de sangue. Aí eles vê que foram percebidos pelos irmãos lá, só que aí eles fogem, né, para um outro lugar pra caçar pessoas pra poder fazer transfusão de sangue pro Sanji, né. Nessa hora que a Kemi rouba a barca. É, rouba o peixão lá, né, dos irmãos ali, né, o peixe de locomoção dos peixes ali, dos irmãos. Cara, os irmãos reais aí eles são extremamente tapados, cara. É complicado. Essa família real aí precisava ser estudada, né, cara? Todo mundo é imbecil, cara. Ah, cara, eu tava vendo a personagem, a mãe da coisa, esqueci o nome dele, da Shira Roche, Otohime? esqueci o nome dela, a Otohime. Ela é muito legal, cara, mas ela faz muita coisa sem noção, tá ligado? Mano, ela só se enfia e tal. Ela não tá nem vendo. Né? Ah, você é muito frágil. Ela é uma personagem muito da hora, cara, eu gosto muito dela, mas, cara, ela faz muita cagada, tá ligado? A hora que ela fica bêbada e xinga a população é uma das melhores partes, cara. E legal é que a população não fica brava com ela, né? Meio que, tipo, eles acabam entendendo o lado dela, né? Pô, ela tava dando duro, né, cara? E é só uma frustração, só calhou que ela ser a rainha e ela conseguir falar com a ilha inteira ao mesmo tempo, né? É que eles não concordam com ela, mas eles gostam dela, né? É, tipo assim, eles reconhecem. É legal que o Jinbe, ele pensa completamente diferente dela, mas ele vê também o esforço e o resto da população é assim também, tipo, eles não concordam. Mas Eles não respeitam, acham que é uma boa ideia, mas eles respeitam. Além de tudo, ela é a rainha deles. Então tem uma certa admiração pelo trabalho, mesmo que eles achem que seja um trabalho inútil. Pior. Ah, tá. E aí eles fogem dos irmãos ali e eles encontram dois doadores, né? Que é os irmãos, o Kama lá, aquele que mora lá na Ilha dos Homens Peixe, né? Só que eles descobrem que tem uma lei, né? Que os Homens Peixe não pode doar sangue pra humano, né? Que vai ocasionar uma certa perseguição, né? Aí começa a ser meio que introduzido uma questão racial ali, política ali, que meio que existe no mundo, né, de One Piece como um todo, né. Eu até acho que esse eu acho que o arco mais político que tem do One Piece, né, que Muito provavelmente. que, tipo, tem uma questão racial muito pesada ali, que o Oda tá contando no One Piece, né. O próprio Fisher Tiger, né, que depois é mostrado no flashback, ele é meio que uma mistura de Che Guevara com Malcolm X, né? Aham. É o vídeo do Guto que você mandou, né? Pô, muito legal a Vídeo do análise. Guto. Você conseguiu ver? Vi, não é nem difícil de você conseguir fazer o paralelo que ele faz, né? Que a Sim. Otohime, ela tá mais para Martin Luther King
Martin Luther King e o Fisher Tiger, o Malcolm X. Malcolm X, que ela é mais pacifista, ela quer procurar um entendimento para todo mundo viver bem, na verdade. Fisher Tiger também acredita nisso, só que ele acredita que não vai ser tão fácil assim, vai ter que ter um conflito, e esse conflito vai combinar que as próximas gerações consigam conviver bem. Que essa geração já Sim. não tem mais o que fazer. É que a geração dele já tá impregnada do ódio, né, que fala, né? E, tipo, como as crianças ainda não têm esse ódio todo, essa bagagem toda nas costas, então para essas crianças seria mais fácil ter uma conciliação e entendimento entre humanos e homens peixe, né? É foda, sabe por quê, massa? E essa parte que é importante desse arco. Mas acontece algumas coisas antes de entrar nessa parte desse fica. Por isso que a gente acha ele enrolado. Porque esse flashback é sinistro de bom. Agora, tem ali contar. Ó, nesse momento, né? Eles foram lá e salvaram o Sanji. Não. Aí, vamos atrás do papai. Vamos levar as amêijoas dele. Aí a gente vê que ele tá lá. O que é aquilo? É meio que um puteiro mesmo, né? Eles estão com o Brook lá. O Zoro tá lá também, não tá? Ah, do café da sereia? Isso. É um café, cara. Um café com o que tem as garçonetes. Ah, mas elas estão todas dando beijinho no Brook e tal. É que o Brook é famoso, né, cara? O Brook é o famosão dali, né? Inclusive no atual, não sei se o senhor leu, eu te mandei. A coisa, ela é fã dele, né? Aham, mas ela vai lá, não, agora você vai me servir dele, não. Eu jurei lealdade ao senhor Luffy. Pô, demonstração de lealdade. Acho que já foi uma de cada um do bando. Isso é muito bom. Cada vez que alguém demonstra assim, eu fico... Caralho! É foda, né? É pouquinha coisa, mas é foda, né? Pô, ela faz ali, né? Você prefere me servir ou morrer? Eu vou ter que escolher a morte. Aí a enrolação é... É que, na verdade, o Oda, ele tem que fazer um malabarismo ali pra fazer todo mundo se encontrar com o Jinbe, né? Pra daí o Jinbe nos dar o flashback, né? E mesmo assim, eu acho que, tipo, ele tentou, mas ele não conseguiu juntar todo mundo, porque o Zoro, o Sop e o Brook, eles acabam ficando lá no palácio, né? Da família, da família real. Mas também tem essa parte que ele precisava de uma motivação, além do Luffy querer salvar a ilha, porque, vou salvar só por causa do Jinbe, da Kemi, do Hachi, e o Luffy dormiu durante todo o flashback, né? Então ele não escutou a história. Novidade. É que o Luffy, ele tá cagando, ele não quer saber do seu passado, do seu motivo, ele só quer te ajudar, tá ligado? Ele vai ajudar porque ele gosta de você. Ele considera você precisa da minha na cama ajuda? dele. É isso. Você precisa da minha ajuda? Tô cagando o que você quer falar pra mim. Você quer minha ajuda? Eu vou te ajudar, mas tô cagando. Me dá a carne aí que eu vou te ajudar até o fim. Nem que isso. Me dá carne. Mas aí eles vão pra encontrar o Papag e tal. Ele vai levar eles pra casa dele. Mas antes disso, surge o Rei Neptune. Seguindo. É verdade, o Renetuno também foi atrás, né, do bando, né? Porque o tubarão dele não, né? O da Shirahoshi. Conta que ele foi salvo por eles. Shirahoshi tem um tubarão Megalodon, né? Megalodon. E ele tem o Netuno tem uma baleia. Inclusive, enquanto eles estão descendo, é engraçado. Eles veem as baleias lá, daí o Brook, Labu! Daí o Luffy, não, esse aí é o... Como é que ele fala? É o Barba Branca? E aí é um Moby Dick? O navio do Barba Branca, né? Legal a referenciazinha. O Luffy, cara, ele pega uma certa admiração pelo Barba Branca. Ele não conviveu com ele, mas, pô, não tem como ele não achar o cara foda. Ele moveu uma galera pra tentar salvar o irmão dele. O irmão dele que... Fora que era a pessoa que o irmão dele respeitava, né? Então, consequentemente, ele vai respeitar também. Pô. Mas voltemos aí. É assim que eles vão parar no Palácio Ryugu, hein? Acho que todo mundo vai acabar indo. Só a Robin que não, né? Verdade. Eles encontram a Nami na loja. Deu pra Pag dar as roupas lá pra ela. Leva a loja inteira. Ela leva a loja inteira. Daí é assim que eles vão todos parar no palácio. E é prometido um banquete. E o Luffy sai atrás do banquete pelo palácio. E vai parar no quarto da princesa Shirahoshi. Só que enquanto isso... nesse meio tempo, as princesas foram raptadas pelo... Esqueci o nome dele, cara. Você falou agora há pouco. Pelo Caribou.
Então, Caribo, mas né? eu fiquei pensando que elas mereceram um pouquinho. Ai, esse barril está muito lacrado. Provavelmente é um tesouro. Ah, é legal a hora que os três estão sumidos. O Zoro, o Luffy e o Sanji, né? Que eles não estão no navio do Caribou. Pensa, não, agora vai ser perfeito. Eu vou atacá-los, vou matar todos eles e não sei o que, não sei o que. E o Frank tá atrás dele dentro do barril, só olhando ele, pensando em voz alta. Ele só vai lá e martela tudo e veda bem. Pronto, agora você não é mais um perigo. O Frank tinha vedado tudo, né? E as sereias acabam abrindo, né? Sem saber, né, o que tinha dentro, né? Aí, como as sereias foram raptadas pelo Caribou, e como que tinha logo depois que todo mundo ali, o Luffy e todo o pessoal lá tava naquele lugar também, acabou que o crime acabou sendo jogado pro pessoal, pro Luffy, né? Pro Luffy e pro Chapéu de Palha, né? Dado o histórico dos piratas fazerem isso E mesmo, tudo né? mais. Ficou fácil de atribuir a eles. É todo o medo, né, que o pessoal da Ilha dos Homens Peixes já tem dos humanos naturalmente, né? Acabou meio que caindo sobre o bando. Só que nesse meio tempo, eles já estavam indo pro palácio. Aí eles ficaram sabendo dessa questão e eles acabou meio que tentar prender eles, né? Tentaram prender eles, né? Ah, não tá todo mundo junto não, mas... Então, o Frank ele foi pro barco junto pra ver Não, o mas ó, irmão do Dom, né? nessa hora o Chopper ficou cuidando do Sandy. Tanto que é eles que estão lá tendo uma discussãozinha com o povo de que eles não sequestrariam, que depois o Luffy passa com a Shirahoshi dentro da boca do tubarão. Do tubarão. É que lá, a Nami pede pra Kame levar ela lá na floresta, né? Na floresta, floresta marítima, floresta do mar, alguma coisa assim. A Shirahoshi fala. O Luffy vai lá, encontra o Shirahoshi, daí a gente começa a entender que o Vanderdecken tá atacando armas na porta dela, né? Há muito tempo. Até que a porta dela é feita de aço e tudo mais. E aí o Luffy não gosta da Shirahoshi, mas resolve levá-la pra passear. Fala, você nunca sai Não, daqui, então vamos passear. O Luffy ele fala que não gosta da Shirahoshi. Na verdade ele gosta dela, só que tipo ele fala desse jeito porque ele escutou desse jeito do irmão, tá ligado? Quando ele era mais novo. E também é um pouco pra provocar ela, né? Porque ela é muito bunda mole, então ele quer que ela seja um pouquinho mais forte. Ele não tá falando por maldade, é que ele aprendeu a ser desse jeito com o irmão, tá ligado? É meio que pra ele é meio que como que posso falar? Uma forma de carinho, tá ligado? Uma forma de ser atencioso. É muito engraçado. Sabe, eu não gosto de você. Aí tá, o Frank já tinha ido, né? Que o navio tava lá também, no mesmo lugar, né? A hora que o Luffy encontra o Frank. Frank, o que você está fazendo aí? Eu vim encontrar o Dan, que é irmão do meu mestre Tom. Ele é um mestre carpinteiro e ele vai fazer o revestimento do navio. Ah, que legal que você encontrou o mestre do seu irmão que vai se revestir para o navio. E o Frank só faz um joinha. É mais ou menos isso. O Frank nem tenta mais, né? Aprendeu, né, cara? Vou discutir com o idiota. Aí o Sanji também tá lá. O Sanji e o Chopper estão lá já, né? Daí eles encontraram o Luffy, né? Daí o povo tava acusando ele de sequestrar sereias e tal. E daí, coincidentemente, o Luffy tá com a princesa sereia, né? A Kame leva a Nami, né? Que a Nami pede pra Kame levar, que ele tava no palácio Enquanto também. isso... A Robin tava procurando A Robin já tava procurando o Poneglyph. E daí rolou toda a treta de atribuírem os crimes aos piratas. E a Madame Shirley tem a visão do futuro. Então, na hora que eles estão lá no palácio, eles resolvem prender todo mundo. Aí, são dessas duas coisas, né? Que acaba pesando pra eles. Que é o sequestro das sereias e a previsão da Madame Shirley, né? Eu te perguntar uma coisa. Eu entendi errado ou ela é irmã do Arlong? A Shirley? É. Pô, não sei te dizer, eu não tinha entendido isso. Pô, eu tô muito maluco. Não, pode ser que eu só não prestei atenção nisso mesmo. Porque, se eu não entendi errado, eu acho que ela é irmã do Arlong. Bom, faz sentido, ela é muito influente, o Arlong também foi. Os dois são do tipo tubarão, né? É bem provável, senhor. Não vou afirmar porque, como eu disse, não prestei atenção mesmo. Cara, se eu tivesse internet, eu procurava. Sem internet.
Eu tô na gambiarra aqui, gente. Eu tô falando pelo celular e gravando pelo notebook. Eu tô só na gambiarra aqui. O que a gente não faz pra gravar o Roma Podcast, pro Roma Piece? Vamos ver. Ela é a irmã mais nova do Arlen. É, né? Não tô maluco Sim. então, não, né? Segundo One Piece Wiki, ela é a irmã mais nova do Arlong. E, cara, você percebeu uma coisa? Que todos os homens-peixe do tipo tubarão, eles são meio que líderes, meio que tem uma posição de líder, tá ligado? Sim, o Jinbe é um tubarão-baleia. O Arlong é um tubarão. O Fisher Targ é um tubarão tigre, né? Aham. O Arlong é um tubarão. Serra, A Madame Shirley. O Rod Jones também é um tubarão. tubarão branco, Rod Jones. Bom, a hierarquia com base na força é assim, mas o Rei Netuno, né? Ele é um peixão. Depois eu fiquei. Pô, que tipo de peixe que ele é? Eu acabei esquecendo de reparar nisso. Aguenta aí, Google vai responder pra nós. Mas é falado, na verdade, né? É, toda vez que apresenta um personagem que é importante pra história, né? Ele apresenta o nome e o tipo de peixe que é, né? Que peixe que é um selacanto. Sei lá, canto. Pô, joguei aqui, é um puta peixão, cara. Cara, tem 3 pessoas pra segurar um. Caraca. A Otohime é um peixe. Aqueles peixes bonitos de japonês, tá ligado? Aham. Os mamboshi, fukaboshi, isso aí, e vem do nome deles mesmo. Do nome do peixe, né? É legal isso aí. Que, tipo assim, todos os sirenídeos têm alguma coisa. Bonitos sirenídeos. O Sop, o Zoro e o Brook, eles acabam tendo que lutar ali, né? Porque o palácio é invadido pelo Rod Jones, né? E o bando deles, né? Fora que eles já estavam lutando contra o pessoal do palácio, né? Contra o exército. O exército Primeiro eles deitaram o real. exército todo, né? Daí eles fazem uma negociação ali com o exército. Tanto que o Zoro tá fazendo eles de reféns e tal. Aham. Isso é uma coisa legal, porque depois eles acham o Zoro muito honrado. Né? Mas tem um detalhe aqui que é falado, né? Aparentemente, um tritão é invencível embaixo d'água. Só que não, né? Só que não. Nós temos Zoro, o Solador, pra provar que não. Apesar que o Rod Jones, ele não é fraco. Eu não posso dizer que ele é fraco, mas ele superestima muito o poder dele, tá ligado? Cara, eu tava comentando isso. Aí eu falei pra Maria, né? Eu falei assim: você ainda não viu o Arlong, mas eu tenho a impressão que o Rod Jones é uma versão mais fraca do Arlong, mesmo o Arlong sendo um dos vilões iniciais. Sabe por quê? O Arlong, ele é experiente. E o Rod Jones é muito inocente e inexperiente. Só que ele se acha muito. Ele se Esse é o acha problema. muito. Ele tá pensa ligado? que aquela paradinha que eles estão tomando lá da Tamakoboshi, né? Ele se sente o invencível, né? Só que na verdade não, né? É, tipo assim, enquanto eu tiver isso aqui, nada pode me derrotar e não sei o que. Não, pô, você ainda pode ser derrotado. E o Arlong, ele é vivido, cara. Tipo, ele morava no distrito dos Homens-Peixe, né? Que era um lugar, vamos dizer, não era um lugar bem insalubre, né? Vamos dizer assim, né? Era um lugar de sobrevivência do mais forte, né? Ele foi Uhum. pirata por pelo foi menos pirata. 3 anos na tripulação do Fisher Tiger. E fora que ele teve o próprio bando por vários anos também, né? Então, assim, ele lutou bastante. Bom, ele perdeu pro Borsalino. Ele foi Sim. preso pelo Borsalino. Foi preso também, Kizaru. tudo mais. Fora toda a viagem que ele teve do Headline até o East Blue, né? Mas Então, tipo, essa parte ele é do um cara West Blue, viajado. ele é solto lá, não? Será que ele foi solto lá? Bom, não sei É, onde ele tanto- foi solto. Mas mesmo assim, cara, o Arlong é um cara viajado. Ele conhece o mundo. O Rod Jones não. O Rod Jones, nossa, ele é muito iludido. Não, eu fiquei Não, aqui ele é. treinando para me tornar o braço direito do Arlong. Cara, o Hat é mais experiente que ele. Sim. E aqui nós também temos a visão da pedagogia do oprimido, né, cara? A Paulo Freire grita nesse arco aqui, né, cara? A hora que a Dani me fala que ela viu o parque lá em Sabauri e lembrou exatamente do Arlong Park. Foda, cara. O Oda deve ter lido o Paulo Freire, não é possível, cara. Não tem como, né, cara? Não é possível. Eu só acho uma falha aí no Arlong não mostrar o que os humanos fizeram pra ele, né?
antes dele ser capturado e tal, porque ele tem um ódio tremendo dos humanos, mas aparentemente ele mesmo não sofreu tanto assim. Ele viu os outros homens-peixes sendo capturados e tal, mas ele mesmo não é contado o que aconteceu com ele. Não, ele tem um ódio, mas é aquele meio que aquele ódio que ele acaba crescendo com ódio dos humanos, que é meio que aquele preconceito que a gente tem com o que ele não conhece, né? Meio que esse ódio. Só que esse ódio piora quando o Fisher Targ morre, né? Mas nem na tripulação do Fisher Tiger ele não ficava em paz, porque ele queria matar o tempo inteiro. O Fisher Targ tinha que estar sempre segurando ele, né? Bom, no momento em que todos se encontram com o Jinbe, é legal que você não veio aqui por causa da minha mensagem? Ah, Princesa Shirahoshi, quanto tempo? Princesa Shirahoshi, o que você tá fazendo aqui? Só que também faz sentido, Luiz, levar em conta em relação à personalidade, em relação ao tipo de tubarão que cada um é, né? Porque que a gente comentou, por exemplo, o Jinbe, apesar de ele ter um lado mais violento e tudo mais, ele é um tubarão-baleia. Tubarão-baleia não é conhecido por ser um animal violento, né? Realmente. E acho que o tubarão-serra e o tubarão branco, eles são mais violentos, né? São, o branco acho que é o mais conhecido, né? É o mais conhecido. Mas o tubarão-serra também, eles são são tubarões bastante violentos, né? O Jinbe, ele vai contar que ele é responsável pelo Arlong ter feito as coisas que ele fez. Bom, ele se sente responsável, na verdade, né? Ele só é Não é que responsável seja a pelo culpa Arlong. dele, né? Isso, a única coisa que ele fez foi um acordo no qual o Arlong foi solto. O Arlong que fala pra ele, se você não me matar agora, eu vou matar humanos. E ele não tem coragem de matar o Arlong, porque os dois foram companheiros de tripulação, e não como se fosse fácil também, porque o Arlong também é forte. Pro Jinbe, o Arlong é como se fosse o irmão mais novo, né? Eles cresceram junto no Distrito dos Homens-Peixes lá. Uhum. Distrito dos Tritões. Não é um negócio, então vem cá que eu vou descer a mão, não sei, pronto. Cara, é tão legal ver o Arlong levando o esporro, tá ligado? Do Fisher Tiger, do Jinbe, tá ligado? Tipo, a gente lembra do Arlong, ele pomposo lá, tipo, bonzão, aquele chefão que ele é lá no começo do One Piece, né? Aí ele vê aqui, tipo, um molecão levando o esporro, tá ligado? Dos irmãos mais velhos, é muito legal, cara. Cara, é legal a admiração que todo mundo tem pelo Fisher Tiger também. Grande irmão, grande irmão. É o grande irmão, né? Aí nós temos a história toda da Ilha dos Tritões, né? Porque daí o flashback é completo, né? Junta a história da Otohime, né? A formação dos Piratas do Sol. Aí tem também conta a história do próprio Arlong e a história do Fisher. Meio que tá tudo interligado, né? Daí mostra o Tenryubito que cai lá no fundo do mar, né? Que ele foi lá resgatar sua propriedade. É o que defende a Shirahoshi, né? No Reverie, né? Isso, e que depois dá merda pra ele. Bom, e ele só defendeu a Shirahoshi por conta de tipo assim, o jeito que a Otohime tratou ele e tal. Daí ele aprendeu, né? Como é que é a vida. E é meio que como posso falar, eu falei, tipo, a história de todo mundo ali que é contado no flashback meio que é interligado, né? Por causa que um é consequência do outro, né? E assim, o Fisher Tiger, ele também, né? Ele tem a parte que ele fala que ele admira a Otohime, inclusive quando ele tá morrendo. Mas ele mesmo não consegue, daí ele conta que ele foi um escravo, que ele viu a loucura dos humanos, que o que fizeram com ele não consegue superar, e ele não quer que ele sangue sujo nele. Ele entende que o ódio dele não vai ajudar, o ódio que ele possui não vai ajudar as pessoas que ele ama, o povo, os tritões e tudo mais, né? Mas ele não consegue tirar esse ódio do coração, né? Mas é compreensível, cara. Porra, ele teve que ir lá e botar tudo abaixo pra ele conseguir descansar, né, cara? Porque, tipo, ele foi lá, ajudou de todo o coração, ajudou a menina a encontrar a casa e os pais, né? E aí eles retribuem ele com uma tramóia, cara. Entregaram ele compreende. Ele, cara. Ele compreende que a Koala é uma humana, só que a Koala é uma boa pessoa, tá ligado? A Koala é só uma criança inocente
que ela não tem culpa de nada de toda essa história. Ele entende isso, mas ele não consegue tirar do coração a injustiça que é ela ajudar uma humana e os humanos que tiveram a ajuda dele fuder com ele, tá ligado? Isso ele não consegue superar. É foda, cara. Apesar dele entender que tem pessoas que sofrem, que tem humanos que sofrem também, tipo, ele viu humanos sendo escravos, né? Então, ele não consegue compreender os próprios humanos, tipo assim, como eles podem fazer isso com eles mesmos? Né, tá ligado? Ele entende tudo isso, mas tudo que ele sofreu foi por causa de humanos também, então, tipo, esse é o problema, né, pra ele, né? Por isso que, tipo, antes de morrer ele acaba não aceitando o sangue humano, né? Nesse mundo existem humanos com bom coração. Eu entendo que mesmo assim é engraçado quando alguém é capaz de deixar seus ressentimentos pelo mundo só na hora da sua morte. Mesmo que eu entenda isso, na minha cabeça, o demônio no meu coração acaba me atrapalhando. Meu corpo inteiro rejeita esse sangue. Eu não consigo mais amar os humanos. Aí a gente vê a tramóia do Rhodey também, né? Todos os acontecidos. Bom, enquanto o Jinbe tá nos contando flashback, o Rhodey tá lá tomando o palácio e tá fazendo os comparsa dele fazer as pessoas pisar na imagem da Otohime, né? E quem se recusar, eles vão matar. Aos poucos a gente vai vendo o lado do Rhodey, que o lado, tipo, no fim foi falado que acho que o Fukaboshi pergunta pro Rhodey, né, o que os humanos fez tanto pra ele ter tanto esse ódio pelos humanos, né? Aí o Rhodey fala, nada, ele não sofreu nada em relação aos humanos, mas tipo que é meio que é a influência que ele teve, toda a infância dele, a adolescência que ele teve ali no distrito, do próprio Fischer Targ e do próprio Arlong, tá ligado? Principalmente do Arlong, né? Que ele idolatrava o Arlong, né? Então, eu guardei esse comentário pra fazer aqui. Ele leu a história dos quadrinhos e se apaixonou pelo vilão, né, cara? Então, aí tipo, ele e os companheiros dele, mas da idade da geração dele, eles ficaram obcecados, né, por essa questão de odiar os humanos, tá ligado? Tipo, acabou virando uma paranoia. Cara, a gente vê muito isso nos dias de hoje, por causa que tem um momento que o Oda faz uma referência ao Cuscuz Clã, cara. Não sei se você reparou. Qual a referência? Aqui tem um momento que tá o bando do Rhodey, quando eles eram ainda jovens, tá ligado? Quando eles eram ainda jovens, eles estão tudo mascarado. Aí ele chega na casa de um homem-peixe, de um homem-peixe ali, e eles acusam ele do cara ter doado sangue pro humano. Aí eles botam fogo no cara e na casa dele. Ah, e que eu mandei mensagem pra você e tal, que eu falei assim, o Arlong tinha até mais honra. Pô, o Rhodey, ele odeia os humanos porque ele odeia os humanos. O Arlong jamais machucaria um homem-peixe à toa, assim. Já o Rhodey não tá nem aí. Na hora que o Zoro tá com um golpe nele, ele simplesmente usa um brother como escudo, cara. Sim. Fora que ele ia matar todo mundo que ele assinou, que tinha assinado o nome na petição da rainha. E ele ia matar todo mundo. Tremendo filha da puta, né? Então, tipo, o que eu falo? Eles ficaram obcecados, né? Ficaram totalmente alienados em relação a isso. A questão, tipo, a gente odeia os humanos porque a gente odeia os humanos e a gente quer a morte dos humanos. Meio que isso, né? Tipo, foda-se tudo. Até porque, tipo, ele tava para de ser... A Ilha dos Homens-Peixes tava pra ser destruído e ele tava cagando pra isso. Aí tem tem a parte também da própria Otohime, né? Que a gente acho que chegou a comentar aqui que o que ela queria para os Homens-Peixe, o que ela entendia e ela sentia essa injustiça que os Homens-Peixes sofriam no mundo, porque os humanos tinham ar puro, os humanos eles podiam estar a luz do tipo, tinham a questão da luz do sol e tudo mais, enquanto que os homens-peixe eles tinham que ficar numa profundidade absurda, 10 mil metros abaixo do nível do mar. Tipo, aquilo era o único mundo que eles tinham. Isso para 50 milhões de pessoas, se eu não entendi errado. Isso que aqui é a população da ilha dos homens-peixe, do reino dos homens-peixe. E, tipo, é um lugar muito limitado, né? Porque provavelmente também, tipo, questão de alimentação, suprimentos, esse tipo de coisa, não deve ser
muito fácil também de eles conseguir arranjar pra todo mundo, até porque tem o distrito dos homens peixe, é meio que uma favela ali que tipo que não deve ter muito, que não deve ter o E fora que rola um capitalismo fudido lá, né? Tanto que a Kemi Rola, mora num rola, lugar rola. onde o aluguel é barato. rola, deve rolar. Exatamente por isso. E a Otohime, ela queria que os homens peixe tivessem os mesmos direitos e o mesmo liberdade que os humanos tinham lá no céu, lá no fora do mar, né? E isso que ela defendia. Ela não tava pedindo muito, cara. É isso que é foda. Então, e também a gente entende também o pé atrás que as pessoas tinham, porque os humanos são filha da puta, tá ligado? Porque a gente vai lá no Sabaody, todo mundo preconceituoso, tá ligado? Com o homem peixe, tá Aham. ligado? Então, E daí a Nami fala que, tipo assim, a realidade que a Nami tinha. Pô, os homens peixes são muito fortes, eles dominam tudo, eles regaçaram a ilha da Nami durante tempos. Daí chega em Sabaody lá e vê os caras traficando homem peixe, cara. e foi um choque pra ela, né? Porque ela tava acostumada com um senso comum, só que quando ela foi ver a realidade era outra, né? É um absurdo. E assim, pros outros nem é tão impactante quanto é pra Nami. Que o senso comum dela era que, tipo, os homens peixe eram fortes pra caramba, tá ligado? Só que a questão é que eles são a minoria, né? Não que eles não sejam fortes pra caramba, é só que tem mais humanos do que homem peixe no mundo. E o Jinbei, ele andou dos dois lados, né? Ele andou do lado. Ele entende. Como que é? Ele sente o ódio pelos humanos, ele entende as pessoas que sentem ódio pelos humanos, porque tem um momento que o... Cara, é muito foda essa frase, cara, porque a marinha tá atacando o bando do Pirata do Sol, Eu sei exatamente o que fazer. o Jinbe, ele questiona, né? Cara, vocês pregam tanto a liberdade, mas você fala que é crime libertar um escravo, né? Tá ligado? Tipo assim, É muito enquanto foda nós isso, estamos né? libertando o escravo, vocês estão vindo escravizar nosso povo. É crime da liberdade pra uma pessoa. Então, é muito foda, tá ligado? Parem com isso e devolvam os escravos! Vocês estão cometendo um crime terrível! Como ousam desafiar os humanos? Vocês não passam de homens peixe! O que disse? Repita isso! Repita o que acabou de dizer! Me ajuda! Alguém me ajuda! A escravidão é permitida, mas libertar os escravos é um crime! Você diz para nós amarmos os humanos? Rainha Otohime! Cara, mas eu fiquei pensando também, nesses flashbacks, o Arlong era meio cuzão. Tem uma hora que ele vai tirar sarro do Aladdin, porque ele já foi escravo. É que o Arlong, ele sempre foi aquele cara chato, né? Do grupo, né? Querendo ou não. Bom, ele Pô, era o tinha irmão mais novo dos três também, né? Ele vivia apanhando. Ele é o mais inconsequente e tudo mais, né? Tipo, é o que tinha as ideias mais radicais e tudo mais. O máximo que ele fazia era devolver com palavras afiadas. Mas ele apanhando, levando croque na cabeça era muito da hora, cara. Levando os cascudos do Fischer Tiger é muito da hora. E tem o Fischer Tiger, né, cara? Cara, Fischer Tiger, que personagem foda, cara. Que personagem foda. Cara, eu fico me perguntando como ele conseguiu fugir e depois como ele conseguiu invadir Marejoa e libertar os escravos, cara. Eu não sei, eu criei umas teorias na minha cabeça porque o lugar é muito bem guardado, cara. Vai ser uma daquelas histórias que o Oda não vai contar no mangá, tá ligado? No máximo ele vai contar no SBS. Bom, mas na minha cabeça o que faria sentido? Eles saíram pra um bagulho tipo aqueles que eles fizeram do incidente de God Valley lá e tal, aquelas caçadas deles. É a única explicação pra não ter um monte de segurança lá, tá ligado? Porque agora a gente tá vendo o nível de poder dos Cavaleiros Celestiais. Como é que eles não estavam lá nesse momento? Tinha nenhum! Tava muito ocupado. Então, pra conseguir ocupar eles, na minha cabeça, o único jeito que faz sentido é... Do mesmo jeito que o exército revolucionário, o próprio Sabo, conseguiu invadir a sala do Imu-sama. Tem essa parte aí também, né? Mas assim, eu consigo pensar que no momento do Sabo, beleza, foi tudo planejado. O dele, ele não tinha tanto tempo pra planejar assim. Mas ele invadiu, ou tipo, ele foi preso e conseguiu escapar e libertou todo mundo por consequência? Cara, ele ficou um tempo preso, daí ele fugiu. Daí ele vai, tem as conversas com o Otohime lá, e ele ainda pede perdão pra ela. Ele fala que ele vai fazer, vai contra o que ela pregou e vai recair
nos homens-peixe. Não tem muito o que fazer, né? É um homem-peixe invadindo e salvando os escravos. Vai cair em todos. Mas tá certo, cara. Salvou a galera, virou um herói. Mas é muito... Fisher Tiger é um personagem muito foda, cara. Muito bem construído. Aí temos a briga do Jinbe e do Luffy, né? Vou lá salvar meus Nakama. Não vai, porque Não, você é um não humano, vai. vai dar ruim. Não, mas eu tenho motivo. Você é meu amigo, o teu país tá sofrendo. Machucaram o Hachi, a Kemi tá sofrendo. Mas você não pode ir, você é um humano. Não, eu vou. For assim é só derrotar você pra eu ir. Então eu só tenho que derrotar você e pronto. Porra, mas você é irmão do Ace mesmo. Vou ter que bater em você também, caralho. Não, o pior é que o Jinbe sabe como irritar o Luffy, porque, tipo, ele leva um soco do Luffy. Você treinou 2 anos e só isso que você conseguiu melhorar? E, tipo, o Luffy fica puto, né? O Luffy adora que Ele faz isso com ele. Né? Já tá querendo vir com o Gear 4 já, né? Aí a Robin chega lá e dá uma esfriada no... Os ânimos. Aí o Jinbe consegue sentar, explicar direitinho, né? Que eles querem que em vez de chegar lá a torta direita lá pra, tipo, as pessoas já estão com o pé atrás com o bando e já são humanos. Se chegar lá assim de supetão, batendo em um monte de homem-peixe e tal... Ainda mais sabendo que é ele que venceu o Arlong também, né? Sim, tem isso também. Aí que eles vão ficar desconfiados deles, né? Mas se você chegar lá no momento certo, na hora certa, do jeito certo, como um herói, aí a história vai ser diferente. Mas o Luffy não quer ser um herói, cara. Mas que herói tem porra que- de herói o quê? Eu não quero ser herói não, tá ligado? Por que você não Aí, quer mas- ser herói? Porque o herói tem que dividir a carne. Eu quero a carne toda só pra mim. A melhor explicação, cara. Aí o Jimmy, tá bom, pode ficar com a carne então. Então beleza, eu aceito então. O jeito mais fácil de resolver um conflito. Só dar carne pro Luffy. Você tem que se tornar um herói que vai salvar a ilha dos homens-peixe! Um herói? Eu não! O quê? A gente é pirata, Jinbe! Olha só, eu gosto de heróis. Mas eu não quero ser um! Escuta aqui, você por acaso sabe o que um herói faz? Tipo assim, tem um pedaço de carne. Os piratas vão fazer um banquete com essa carne. Um herói vai querer distribuir o rango pra todo mundo. Mas eu vou querer comer! Que exemplo é esse? Tá, eu te deixo comer a carne, então faça o que eu falar. Pode deixar. Resolveu, Aí tá, beleza, eles tramam lá, né, o que eles vão fazer e tudo mais, né? Enquanto isso, o Rhodey Jones, ele monta meio que uma reunião, né, tipo, o reino inteiro ir lá no lugar lá que foi onde a Torrime morreu, né? Ah, daí ele tá planejando executar o rei, né? O rei, a família real toda, né? Principalmente a Shirahoshi, né, que ele tem medo da Shirahoshi. É que o poder dela é absurdo. Ah, e aí a gente descobre o poder dela no flashback, justamente. É na hora do Tenryubito, inclusive. Ele coloca a arma na cabeça da Torrime. Shirahoshi chora desesperada e aí os reis dos mares todos aparecem pra acudir ela, né? Ah, verdade, a gente não terminou uma coisa do flashback da questão da Torrime, que a Torrime fez todo aquele esforço de conseguir assinaturas, né, da petição, pra ter uma discussão com os nobres lá do mundo dos humanos. Pra conseguir uma carta, né, pra legalizar A ida dos homens-peixe pro mundo. da superfície. E ela nunca tinha conseguido nada, né? Tipo, só que com muito esforço, com muita vontade dela mesmo, né? Principalmente dela, ela conseguiu, né? Várias assinaturas, todo mundo começou a ajudar ela, recolher as assinaturas dela, tudo mais. Aí teve um dia que tava com várias assinaturas, vários papéis já quase completo. Aí começou a pegar fogo, alguém botou fogo no negócio, né, nas assinaturas, e alguém atirou nela. E acabou que o culpado acabou ficando por conta de um humano. Só que, na verdade, quem tinha atirado nela foi o Rhodey, né? É, ele só deixou um pirata por perto ali, que pagou pro cara ficar por perto ali, pra usar o cara mesmo de bode expiatório, né? Sim, é só pra, tipo, pro povo, olha lá, a gente tenta, mas olha o que os humanos fazem com a gente, ele pisa na nossa vontade. Meio que essa é a ideia do Rhodey Jones, né? Só que, na verdade, quem tinha feito toda essa questão, tipo, de matar a Torrime e tudo mais, foi um próprio Homem-Peixe, um tritão, né? Que foi o Rhodey Jones que matou ela, né? Aí tá, só que os irmãos, os filhos dela, né, os 3 irmãos Tritão, eles continuaram com a vontade da mãe, eles continuaram
conseguindo as assinaturas, né, para continuar com a petição, né, porque seria a próxima reverie. Rhodey Jones, depois que invadiu o palácio, ele pegou todas essas assinaturas, meio que ia utilizar isso como uma lista, que segundo ele seria a lista das pessoas que traíram os Homens-Peixe, né? E aí, no caso, ele iria matar todo mundo. Aí ele juntou todo mundo para fazer a execução do rei, né? Do rei Noturno. Depois ele conseguiu capturar também os irmãos Tritão e tudo mais, né? Aí só faltava a Shirahoshi, né? Que aí a Shirahoshi meio que... A Shirahoshi e o Jinbe, né? Que eles se deixaram ser capturados, só que meio que faz tudo fazendo parte do plano. E quando o Rhodey Jones quase ia matar, quase matar o Rei Netuno, o Megalo lá, o tubarão da Shirahoshi, começou a fazer uns barulhos estranhos, né? Aí ele vomita o Luffy. E o Luffy dá um soco. Literalmente vomita o Luffy. Aí o Luffy já chega dando uma porrada, pesada no Rhodey Jones, né? Depois de toda essa aventura aí, o tubarão com certeza virou vegano, cara. Porque ele teve uma sereia dentro da sua boca, teve um pirata. Ele não quer mais saber disso, cara. É o Bruce do Procurando Nemo, tubarão vegetariano. Os peixes são amigos, não comida. Aí aparece todo mundo, né? A Nami tava fazendo a negócio de ilusão dela e tava escondendo todo mundo, né? E aí ela tinha conseguido as chaves pra soltar o Rei Netuno e os filhos deles, né? Que estavam presos. Ela ia junto com a Robin, né? Aí os outros também apareceram. O Zoro e o Brook e o Usopp também já tinham escapado lá do palácio também. Foram buscados, né? Do palácio, né? Aí é o momento da luta, né? Dos 100 mil soldados do... Na verdade, é 70 mil homens-peixe e 30 mil escravos, é isso? E o Luffy deita metade só com o Haki do Rei. Só com o Haki do Rei. Cara, não, mas essa cena é massa porque é a primeira vez que ele vai usar isso, né? É pós-time skip, né? A gente ainda não tinha visto ele usar de propósito. Usando conscientemente. O Haki do Rei. Isso. Ele só tinha, né, usado meio que inconscientemente e tal. Agora ele aprendeu, ele tem domínio. Na real, ele já tinha deitado alguns... cidadão. Era um povo, quando eles amarram ele lá e tal, ele já usa mas não nesse nível, né? Não nesse nível, né? Tipo, não nesse nível. Muita gente vindo pra cima e ele só passa caminhando, usa o hack e a galera cai, né? Isso é absurdo. Não é cara, dois. É um exército. Ele derrubou 5 cidades que eu moro, tá ligado? Tá ligado? Ele derrubou literalmente 5 cidades que eu moro, que a cidade que eu moro tem 10 mil habitantes. Daí a gente já tem, tipo assim, um vislumbre do quão forte o Luffy tá. Até os próprios companheiros dele ficam... O Zoro fala, não esperava menos do que isso do Rei dos Piratas. É que esse arco da Ilha dos Homem-Peixe, ao mesmo tempo que é um arco que o Oda utiliza para introduzir essa questão política e racial que ele quis colocar na história, né? É também uma reapresentação do bando, né? Tipo, uma representação no sentido de mostrar o quanto que o bando evoluiu nesses 2 anos e meio, né? Que eles ficaram treinando. Tipo, é uma nova introdução de um novo lugar, que é o Novo Mundo, com um novo nível de dificuldade. Aí, tipo, esse arco é pra mostrar o quão fortes o bando todo ficou e mostrando as novas habilidades, né? O Luffy, questão dos hack e tudo mais. O Zoro meio que, eu acho que ele não... em questão de... Como posso falar? De características, acho que ele não mudou muito, eu acho, né? Ele só adiciona o hack do armamento nesse ponto, não é? Sim. O Sanji, o que ele mudou foi alguma coisinha ou outra, mas caracteristicamente também não mudou muita coisa. Eu acho que quem mudou mais foi o Usopp, né? Por conta do... Ele tá utilizando da criatividade dele, só que utilizando de plantas agora, né? Ele tá com armamento mais pá agora, né? Mas, assim, é a criatividade ainda do Usopp. O Chopper mostra o Kung Fu Point. Uma evolução da transformação dele, né? Que ele agora não precisa mais dos Humble Balls para se transformar, né? Nas 7 transformações. Aí ele só precisa usar uma Humble Ball para virar o Monster Point, né? E ele continua consciente agora, não continua fica mais consciente.
doidaço. A Robin também, ela aumentou bastante o uso do poder dela, né? O que a gente já tinha comentado. O Brook, ele entendeu o poder dele, né? Que o poder dele não era só de ressurreição, né? Ele tem um controle da alma e tal. O Frank virou um robô. Massa! Ô, cara, eu preciso fazer esse comentário porque eu vi um vídeo do Guto com o professor e com o Mangal, o O Evandro. podcast lá, o Dom Podcast lá deles, lá. Aham. Cara, aonde você viu o Cyborg em One Piece? É o Frank e o Kuma, certo? O Kuma por conta do... Do Vegapunk. Porque na ilha do Vegapunk tinha Cyborg também e no Egghead também, né? Isso. Mas é os únicos cyborgs que você viu na história, correto? Sim, correto. Quem fez o Frank foi ele mesmo. Cara, será que eles têm um certo domínio das tecnologias antigas e nem sabiam disso? Eles, o Frank, você fala? Os Stoneworkers. Ah, os Stoneworkers? Porque é uma parada que é passado de mestre para aprendiz, né? A planta Dá pra levar da em arma. conta... Dá pra levar em conta que o Tom, ele possuía o projeto do Pluton, né? Isso. Então, assim, será que eles não têm alguma tecnologia? E, tipo assim, eles nem suspeitam que é uma tecnologia mesmo, porque é passado de mestre para aprendiz e tal, isso é de geração para geração, então... Porque o Frank é um ciborgue, ok, não tem mais nenhum outro ciborgue, e o Frank se construiu. É usando restos das paradas e tal, mas ele se construiu e não tem mais ninguém com esse tipo de poder, de habilidade no mundo de One Piece, cara. Dá pra levar em conta, Luiz, que, tipo, é passado o projeto do Pluton de mestre para aluno e assim sucessivamente, geração após geração, só que não necessariamente só projeto, mas tipo todo o conhecimento que o mestre possui, e esse conhecimento é necessário para colocar o projeto do Pluton em funcionamento, também precisa do conhecimento. Tipo, só ter projeto não vai fazer você conseguir construir o projeto, tá ligado? Exatamente, tipo assim... Então, tipo, você precisa também ter o conhecimento. Então faz sentido isso que você tá falando. E as ferramentas adequadas, tá ligado? Porque, tá ligado? Não adianta eu saber construir uma casa e ter só uma chave de fenda. Exatamente. Faz sentido Então, o que você tá falando, faz sentido. Aí em Egghead, ok, eles estão estudando a tecnologia do século perdido. E com isso eles estão construindo as coisas, né? Beleza. Tem o Cyborg, tem os robôs, as paradas. Mas, tirando o Egghead ali, nós só temos o Frank. Nós temos os projetos de Cyborg do Dr. Vegapunk lá na ilha onde o Frank ficou os 2 anos, né? Mas eles não eram tão avançados quanto os que estão em Egghead. Eu tô começando a acreditar muito no bagulho lá que mostraram do Emmet, do Frank e do robozão que tem em Elbaf. Talvez o Frank se torne o robô dessa geração, sabe? Aham. Robôzão desse. Só que, cara, o Frank Shogun, cara, como posso falar? É uma roupa de lata, né? É fraco. É uma bosta. Basicamente. Porque tudo que ele precisa fazer fora bater, ele tem que sair do cockpit pra fazer alguma coisa, né? Tipo, atirar um raio, atirar um foguete, alguma coisa. Ele tem que sair pra atirar, né? Soltar um fogo. Ele tem que sair do cockpit, tá ligado? Então, tipo, é só um... Como fala? Alegoria de carnaval, né? Realmente. A Nami e a Robin falam, né? Tipo, pra qual o sentido da roupa? Eu fiquei pensando, realmente, qual o sentido da roupa, tá ligado? Apesar de ser muito legal. Mas não sei, porque daí assim, a recompensa dele já virou o Sunny, né? Vai que em algum momento ele vai se acoplar ao Frank Shogun ou ao Sunny, não sei. Tudo é possível em One Piece, cara. Não, é muito legal. O Frank Shogun é legal. Eu acho legal, tipo, tem a transformação toda. Tipo, ele junta 2, né? Que é o tanque lá e aquela motocona, né? De rinoceronte, né? Cara, Megazord. É um Megazord e tal. Não, a ideia é toda legal. Mas ele, muito legal. Mas a piada de fato também é muito uma roupa de lata, uma alegoria de carnaval. Mas ele também é essa quebra de expectativa. É um pouco desse alívio cômico, pô.
Mas é muito legal, cara. Nos dois sentidos é legal. O fato de, tipo, ser uma coisa legal, tipo, ser um Megazord muito foda, né? Só que também, Aham. tipo, se você pensar ali logisticamente, logicamente, tipo, não funciona pra porra nenhuma. Mas é engraçado, é engraçado. De qualquer jeito é engraçado. De qualquer Não, jeito é legal. daí o professor lá, né, no vídeo ele fala, até aquela escada que o Frank constrói em Thriller Bark, cara, a princípio tudo podia, né? Daí quando você coloca um cientista e tal, você tem as leis da física. Que a porra daquela escada que ele constrói pra eles conseguirem lutar contra o Horus, que a escada vai caindo ao mesmo tempo que ele tá construindo, que ele e o Chopper sobem, né? Que não respeita a gravidade. Ele, de certo, tinha algum conhecimento ali também. Mas acho que aquilo é uma coisa que nunca vai ser explicada e aquilo foi aquilo porque era aquilo. Precisava de um jeito deles lutar sem voar. Não, mas o Oda tem muito disso, você sabe, né? Tipo, ele precisa que isso tipo de aconteça, ele vai fazer isso acontecer de qualquer jeito, fazendo sentido ou não. Aham. E daí assim, depois se ele precisar que faça sentido, ele explica, né? Se não precisar, Ele é tá com isso. foda-se. Ele tá com foda-se. Igual quando, tipo, quando a gente começou a fazer o One Piece, eu percebi isso, tipo, no começo do One Piece. Ele percebeu, ele precisava levar o Luffy e o Sanji pra ilha da Nami. Mas como que eles iam pra ilha da Nami se eles não sabiam como ir pra ilha da Nami? Foda-se, eu vou colocar o Yosako dentro de um peixe grande e bater aqui no barco lanchonete. Foda-se, tá É ligado? assim que vai ser, e pronto. Quando ele quer dar um jeito no negócio, ele vai dar um jeito. Foda-se se vai fazer sentido ou não. E a última pessoa que eu acabei não comentando, da Nami, cara. A Nami, todos esses poderes que ela tá apresentando agora, eu não sei se você percebeu, mas ele não foi mais apresentado nenhum até agora, depois, tá ligado? Aham. Porque acho que o Sop chega a melhorar mais uma vez, né, os bastão dela. Só que aí depois ela só começa a usar o poder dos Zeus, né? É que o Zeus é muito forte, né? Daí ela só tá usando ele agora. Não, só tá usando, tipo, ela usa um monte de coisa diferente, tipo, ela taca um negócio de vento que dá um impacto no cara, ela usa um bastão com várias nuvens, parece um negócio, um bastão crescendo que vai dando choque em todo mundo. Tem uns poderes legais da Nami, tá ligado? Cara, o miragem de tempo e tal. É muito e legal tudo essas era como ela ia usar essas habilidades na luta. Porque apesar de ser forte, ela é basicamente um mago no campo de batalha, né? Ela não tem resistência nenhuma. Então toma um hit que eu. E Mas fora aí que, ela tipo, ganhou. ela é mais pra apoio mesmo, né? A função dela, né? Em batalha é mais pra apoio mesmo. Aham. E aí ela ganhou uma arma muito forte, né? Que é aquela arma que gera dúvidas e vai gerar até o fim, que é o Zeus, porque é parte da alma da Big Mom. Então a Big Mom tá viva ou não tá? Mas, tipo, eu gostava mais, tá ligado? Quando ela tinha que meio que se virar, tá ligado? Do que quando Eu ela tinha um também. poderzão Uma arma pelona. foda. Não que a arma Gostava dela já não mais. fosse apelona, é só que, tipo, precisava de mais criatividade. Até aquele momento, até, tipo, ela não precisava, ela ainda precisava usar a criatividade, mas que é uma evolução do que ela tinha feito lá no Alabasta, né? Quando ela começou a apresentar esses poder, esse poder, essas habilidades, né? Que ela e o Sop desenvolveu. Esse no Homem Peixe aqui, na Ilha dos Homens Peixe, é meio que uma evolução de tudo que ela, de todo o conhecimento que ela acumulou, tanto lá onde ela ficou nesses 2 anos e meio, quanto o que ela já utilizava em campo de batalha. Ela uniu tudo e fez aquilo tudo. Eu achava muito criativo, muito legal na Nami, né? Mas, tipo, depois que ficou só o poderzão do Zeus lá, num raio absurdo lá, aí meio que, tipo, pra mim, acabou meio que perdendo a graça. E, tipo assim, a arma dela virou um bagulho pra alimentar os Zeus, né, cara? Basicamente. Basicamente isso. Aí tá, tipo, tá na batalha, era 100 mil, aí sobrou só 50 mil, aí todo mundo começou a lutar lá. O Luffy regaçando com o Rod Jones, né? O Rod Jones comendo os esteroides como se fosse sucrilhos, né? E, bom, é na hora que a luta fica. Não é nem que ela fica mais acirrada, acho que ela fica mais séria. Mas o Luffy vai apresentar um golpe novo, que é o Reto Hawk. Muito massa, explicação nenhuma. Até chegar aí nesse ponto, o Vanderdeck já tinha feito a cagada dele de, entre aspas, né, lançar o Noah, né, o arco Noah, que é uma referência à Arca de Noé. Não tem como falar que não é. Não tem como falar que não existe uma referência ao... Não a cristianismo na One Piece. Tipo, tem muita gente que fala que tem muita referência ao cristianismo no One Piece. Ah, né, pô? Algumas coisas Não tem como escapar disso, porque... Não tem.
É a religião mais difundida no mundo. Então, tipo, é uma referência a Arca de Noé, né? A Arca de Noa, né? Coisa que o Vanderdeck tacou em direção a Shirahoshi, que a arca é gigantesca, né? Não chega a ser o tamanho da cabeça de um rei do mar, mas, tipo, chega perto. E é gigante. Tipo, se batesse na ilha, a ilha ia ser destruída, né? Tipo, toda aquela bolha, toda aquela coisa que reveste a ilha ia ser destruída e, tipo, ia acabar com a ilha dos homens-peixe, né? Aí eles têm, aí a Shirahoshi, ela toma a iniciativa, ela foge da arca, então ela consegue desviar a arca, só que eu fiquei pensando, em vez de, tipo, ir pro lado, ela foi pra cima, tá ligado? Aham. Ela foi pra cima, cara, tipo, era Ela sair pro podia lado. contornar a ilha, né? Sair pra fora ali e tal. Mas é que... E se ela nadar assim de encontro com a ilha? Com a ilha não, com o Noah. Tipo, só relaxa, tipo, ia cancelar, né, tá ligado? Porque ela chegou no É. objetivo, né? Mas não, ela tem a brilhante ideia de nadar pra cima. Tá, mas aí tá tudo bem. Aí o Luffy e o Fukaboshi lá vão ajudar a Shirahoshi, né? Porque o Rod Jones também vai atrás também. Ah, e bom, a gente precisa falar que o Rod Jones, ao longo dessa luta, ele dá algumas mordidas no Luffy, né? Acho que dá uma mordida. É essa que sangra pra caralho? Ele só uma mordida só. É que, querendo ou não, é uma mordida de um tubarão, né? Então, tipo, querendo ou não, machuca. E é forte pra caramba, né? Querendo ou não. É que é naturalmente muito forte a mordida, né? Aí, tipo, fica todo mundo ali batalhando ali, enquanto o Rod Jones, o Luffy e o Fukaboshi vão tentar ali lutar pela Shirahoshi e pelo barco, né? Nesse meio tempo também o Vanderdeck, ele é, como fala, desmaiado pelo Rod Jones, dá pra falar assim? Uhum. É apagado, né? Quando perde a consciência, aí é zerado o poder dele. Então o barco não vai mais atrás da Shirahoshi, então ele começa a cair, porque ele tá bem em cima da ilha, né? Aí tem um pessoal que tá lá no palácio, que eles têm uma ideia de encobrir a arca por uma bolha. Aí, no caso, aí o Luffy conseguiria entrar dentro do barco e, tipo, conseguiria lutar contra o Rod Jones lá. E também conseguiria, tipo, meio que destruir o barco pra a arca não destruir a ilha, né? Dos homens-peixe. Essa era a ideia, né? O plano, né? Uhum. Aí eles conseguem jogar o Rod Jones pra dentro da arca. O Luffy também consegue ir lá. Ah, e o Rod Jones tem as transformações dele, né? Ele vai ficando cada vez mais monstruoso, né? Cada vez mais um monstrão, né? Fake Neri. E cada vez com o rosto mais obsessivo, mais... Tá ligado? Cara, ele fica com o cabelo branco. Ele fica da hora. Fica com o olho vermelho, né? Ele dá muito uma impressão que ele ficou fodão. Uma pena que ele não ficou fodão. Não, cara, não. Rod Jones foi só pra, tá ligado? Só bucha pra mostrar o quanto que o Luffy cresceu. Ele é muito bucho, cara. Aí tá, tipo, aí o Luffy chega lá. Pra você ter uma ideia, ele derrota o Rod Jones só com o Elefantogun, tá ligado? É depois do Elefantogun que ele começa a soltar um monte de rajada com o Elefantogun. E hoje, o Elefantogun é um golpe básico do Luffy, tá ligado? Não é nem um golpe principal, é só um básico. Ah, tem um golpe do Luffy que eu acho que ele usa nesse arco, que é referência ao Enel. É o Thor! Dos golpes do Enel tem esse mesmo nome. É no Dressrosa, não é? É em Dressrosa? É em Dressrosa. Mas é cobração e muito haki, né? A referência que ele usa aqui é o próprio Red Rock, né? Que é referência ao Ace, né? Aqui é uma homenagem clara ao Ace. E ninguém ficou se perguntando da onde veio o fogo. Da tripulação, eu digo. Porque nós que, como leitores, espectadores, ficamos, caralho, como assim borracha produziu fogo? É o atrito com o ar, né? No caso, com a água, né? Porque foi dentro da água que ele soltou fogo. Tá, beleza. Aí dá um soco com o Elefantogun, né? O Elefantogun é basicamente um gigante pistol, só que com o hack do rei. Hack do rei. Exatamente. Não, com hack de armamento, né? Basicamente. Aí ele dá só que aí ele começa,
fazer juntar o ar nas duas mãos e começa a dar um gato-lingo pra tentar destruir a arca, pra derrubar o navio, né? Que o navio destruir o navio primeiro antes que o navio destrói a ilha. Aí ele tá lá destruindo. Chega uma hora e a gente tá vendo que ele tá ficando esgotado porque ele tá sangrando muito, né? Por causa da mordida que ele levou do Rod Jones. Aí chega um momento que ele escuta uma voz. Chega, pode parar de destruir a arca não pode ser destruída. Tipo, tem toda a história da arca que foi passada pela família real, que foi uma promessa da família real, do rei daquela época, pro Joy Boy, né? Que a arca não deveria ser destruída porque no futuro ele seria necessário. Não fala por quê, mas só fala que seria necessário. Aí os reis dos mares param o navio, né? Eles seguram o navio, que o navio tinha umas correntonas presas nela e eles seguram o navio. Aí os reis dos mares mostram eles conversando com a Shira Roche e também, só que o Luffy também mostra que estava entendendo o que os reis dos mares estavam falando, né? Que aí é mostrada a voz do mundo, né? Que é falado, né? Que algumas pessoas específicas conseguem escutar essa voz. E uma dessas pessoas é o Luffy, a outra era o Gold Roger, né? E também no futuro próximo a gente vai encontrar um personagem que se chama Momonosuke, que também consegue escutar essa voz do mundo, né? São pouquíssimos. E a Shira Roche, no caso, que como ela é a arma ancestral Poseidon, ela tem poder sobre os reis dos mares. Aí tá, eles conseguem salvar, né? O rei dos mares salva ali o navio não é destruído e eles largam a arca lá na floresta marinha lá, junto onde tava o Jinbe, onde tá lá o túmulo da Otohime, né? Uhum. Aí, tipo, todo mundo derrota, né? Todos os oficiais do Rod Jones, né? Cada um com o seu par. E a Shira Roche chega desesperado, né? Porque o Luffy ficou desacordado e tá perdendo muito sangue. Aí chega nesse momento que ele chega lá no meio da praça, tá todo mundo lá, né? Naquele lugar. Aí ela fala, o Chopper dá os primeiros socorros, né? E tudo mais. E só que o Luffy perdeu muito sangue, ele precisa de uma transfusão de sangue. Aí o Chopper fala, precisamos do sangue tipo tal, que é o tipo do sangue do Luffy. Quem tem esse mesmo tipo de sangue, tipo, que precisamos, né? Só que tem aquela velha, o Homem-Peixe são proibidos de doar pro humano, né? Fica nessa questão aí, todo mundo querendo ajudar, mas não podendo por causa de uma lei. Aí chega o Jinbe. O Jinbe é foda, cara. O Jinbe é da hora, cara. O Jinbe é da hora. Chega lá, o meu é o mesmo tipo de sangue que o meu. Posso doar. Aí o Chopper fala, né? Mas e a questão da lei, que não sei o que lá? O Jinbe fala, eu sou um pirata. Eu sou fora da lei, não tem problema. Pode doar, tá ligado? É muito foda, cara. Aí, tipo, aí o outro tá querendo... É um fechamento de ciclo, né? Porque um companheiro, um irmão do Jinbe, né? Praticamente o irmão do Jinbe morreu por conta da mesma questão, né? Só que no contrário, porque o Fisher Tiger precisava de uma transfusão de sangue. Ninguém do bando ali tinha o mesmo tipo de sangue do Fisher Tiger, mas como no navio que eles estavam, que ele tinha roubado o navio da marinha, tinha sangue do tipo do Fisher Tiger, ele poderia ser salvo tranquilamente, mas ele recusou e morreu. E agora estava acontecendo a mesma coisa. O Luffy tinha perdido muito sangue, os homens peixe não podiam doar o sangue pro Luffy, pelo caso do Luffy ser um humano. E aí o Jinbe chegou quebra lá, o tabu. Aí eu chego lá, o meu sangue é o mesmo, pode doar, não tem problema. É um dos pedidos pra entrar na tripulação mais da hora que tem. Só que o Oda brinca com o nosso coraçãozinho, você sabe, né? Ele gosta de brincar com o nosso coraçãozinho. Ele não deixa o Jinbe entrar nesse momento, cara. Pô, arrebenta as pernas, né? E não faz isso só uma vez não, tá? Daqui pra frente vai fazer mais 3 vezes. Lembrando, cara, explicando aqui, porque apesar dos homens peixes terem as próprias características, né? Mas os homens peixes são seres humanos também, né? Dentro da história do One Piece. Porque tirando as características físicas dos homens peixes ser diferente do ser humano, o resto é tudo igual, né? As necessidades básicas, as necessidades fisiológicas, órgãos, o jeito de se alimentar e também o sangue, é tudo igual do ser humano. Então não tem problema nenhum acontecer uma transfusão de sangue de um humano para um homem-peixe ou do seu homem-peixe para um humano, tá ligado? A única diferença que existe entre os dois é basicamente diferença física. É uma questão de força, quantidade de força e tudo mais, mas tipo, é só uma questão física a diferença. Só que
porque as duas são seres humanos. Cada um com seu caráter, mas os dois são seres humanos. E o preconceito que existe dentro do mundo de One Piece não faz sentido, porque são duas criaturas da mesma espécie. Então, tipo, o Oda mostrando, não faz sentido todo esse preconceito, essa diferenciação de um pro outro. É claro que tem diferenças culturais, até ele aborda essa questão de diferenças culturais, algumas diferenças físicas e tudo mais. Ele até aborda isso, explica, tipo, mostra numa conversa ali, né? Mas fora isso, cara, tipo, não faz sentido nenhum o preconceito. E o Oda mostrando, explicando que não faz sentido nenhum, apesar das diferenças físicas, ser tudo ser humano. Imagina, aí o Oda tentando explicar, imagina na vida real, onde a única diferença de uma pessoa pra outra é a cor da pele. A cor da pele. Tá ligado? Não tem nem essa parada que tipo, eles Não. ainda tem a característica do peixe, né? Sim, Aqui pra sim. nós não tem isso. Não tem Foda nenhuma, demais, tá ligado? cara. É muito foda One Piece, cara, porque, cara do céu. Mesmo machucando alguém, mesmo sendo ferido, o sangue derramado é vermelho. E é um tubo bastante estreito, que vai ser difícil de acreditar que haverá outro caminho. Porém, ele corta o preconceito que nos leva a temer uns aos outros. Em uma guerra em que sangue lava sangue, é como uma ilusão pintada no céu. E lá podemos ver o caminho que se conecta ao sol. Eu recomendo muito, a gente até chegou a comentar aqui, entra lá no Gutosfera, é um canal do YouTube do Guto, é um cara muito legal, ele é especialista em One Piece, ele conhece muito mais do que a gente de One Piece. E ele fala dessa questão do racismo que é abordado no One Piece, que é nessa saga aqui da Ilha dos Homens Peixe, nesse arco das Ilhas dos Homens Peixe, cara. E eu recomendo muito, cara, esse canal, esse vídeo, né, que é Racismo em One Piece, tá? Eu recomendo demais, quem nunca tem assistido, assistam. É muito legal, é muito da hora que ele explica, né, o que tá acontecendo, o que é falado sobre racismo dentro do One Piece, só que explicando com a realidade, né? Daí, bom, sequência, né? Como de costume, vão fazer a festa. Não, tem que ter a festa, né? Tem que ter a festa, porque é dos Mugiwara. Se eles salvar uma ilha, eles têm que fazer uma festa. E aí, eles comem todo o doce da fábrica da Big Mom. Verdade. Em algum momento foi explicado o que era aquela fábrica, mas meio que quem protegia a ilha era o nome do Barba Branca. Quando ele morre, a ilha ficou sem proteção. E aí a Big Mom oferece uma proteção, só que no caso dela, não é de graça como era com o Barba Branca, né? Eles têm que pagar tibrutos. Em troca dos doces e também a subordinação do Jinbe, né? E aí ele comeu tudo, os caras vieram pra buscar esses tibrutos. Barão Tamago e o... Qual que era o outro? Esqueci o nome dele. Cara, é aquele leão que tem a fruta da tartaruga. Como é que é o nome dele? Pecons. E é nesse momento que o Luffy compra a briga com a Big Mom pelo Denebus. Que o Luffy toma pra si, né, o território do Ilha dos Homens Peixe, né? É o primeiro território do Luffy, inclusive. E também, cara, é legal, tem uma conversa da Robin com o Rei Netuno, né? Falando, da Robin perguntando quem que foi Joy Boy. Quem era Joy Boy, e daí ela fala o bagulho do Poneglyph, né? Tipo, que é... Cara, todo mundo, quando cita o Joy Boy, ele tá pedindo desculpa pro Joy Boy. Já percebeu isso? Pior, mas é que acho que eles não conseguiram cumprir alguma coisa que planejaram, que prometeram pra ele, né? Então, tipo, todo mundo quando cita Joy Boy tá pedindo desculpa pro Joy Boy, tá ligado? A Zunesha pediu desculpa pro Joy Boy. Eu não lembro se aquele robô gigante pediu desculpa pro Joy Boy também. Agora eu não lembro. Ele só me lembro dele feliz mesmo. E dele escutando o momento dele desatar ou não. Mas o Joy Boy, cara, realmente ainda é um mistério pro One Piece ainda, né? Apesar de, tipo, tá cada vez mais ficando claro quem ele é, né? Bom, segundo o Vegapunk, um pirata. O primeiro, né? Só que agora tá vendo as outras informações, tá ficando cada vez melhor. Bom, e esse arco, ele encerra mesmo quando eles estão voltando, né?
pra superfície e encontramos as baleias que são da mesma espécie da Laboon. Não. Aí é a entrada pro Novo Mundo, né? Tipo, aí tem, tipo, parece que é um fechamento certinho do arco, né? Tipo, todo mundo lá, vamos entrar pro Novo Mundo, que o Novo Mundo que vai ser não sei o que, difícil, não sei o que lá. É bem um fechamentozinho de arco, cara. E, tipo, agora vai começar a barra pesada, né? Tipo, tem a explicação que o novo almirante frota da marinha é o Sakazuki, né? Que agora é o Sakazuki, Akainu. Quem gosta do Akainu merece dedo no cu. E que o Aokiji saiu da marinha, né? Depois da luta contra o Akainu e tudo mais. Teve toda essa atualização também. Aqui o Barba Negra agora é Um Yonko. Yonko também. É um Yonko. E é isso. É isso. A gente abordou do 602, 63 até 653, tá? Só pra você estar seguindo nos capítulos de One Piece, beleza? Cara, foi coisa pra caralho e nem foi tantos capítulos assim. Não, foi bastante, 50 capítulos, louco. E, senhor Luiz, suas considerações para o arco de Ilha dos Homens Peixe de One Piece. Bom, como eu disse, tem uma galera aí que fala que não é dos melhores. O vilão Rod Jones não é dos melhores. O arco é massa pra caralho. É um dos arcos mais políticos. É um que toca um dedo assim na ferida do mundo real. Uhum. Ele adiciona muitas coisas à história de One Piece. Ele expande pro passado com o Fisher Tiger e o Torihime. E ele expande ainda mais pro passado com os Poneglyphs e a menção a Joy Boy. É a primeira menção a Joy Boy, se não me engano. Cara, é um arco sensacional. Porra, a gente vê essa construção toda e a gente admira ainda mais o Oda. É muito foda, cara. Mas, cara, é um arco muito bem trabalhado. As pessoas podem até não gostar do Rod Jones, mas eu acho que o Rod Jones é só uma escada, tá ligado? Pra mostrar o quanto que a tripulação cresceu. O Luffy e todo mundo, né? É só meio que uma escada, tipo, só pra mostrar. É uma bucha, né? É só pra mostrar qual foi o crescimento do bando nesses 2 anos e meio, né? Cara, mas o mais importante desse arco, o importante mesmo, que é pra se focar, né, nas batalhas, né? Mas, tipo, nas questões políticas que está intrínseca nesse arco, né? E principalmente na questão da Ilha dos Homens Peixe e das pessoas que fazem parte dessa ilha, né? O próprio Jinbei, a Otohime, o próprio Arlong, né? Que é lá do começo do One Piece e tudo mais. Então, é muito legal. É um japonês tocando numa questão sobre racismo, né? Sobre preconceito étnico, né? E é muito legal, cara, o jeito que ele consegue trabalhar isso, cara. Como ele consegue trabalhar isso de forma bastante didático, né? Eu diria. Porque você consegue muito bem trabalhar sobre racismo em escola através de One Piece, tá ligado? Você consegue muito fácil fazer isso. One Piece é muito da hora, muito legal, da gênio sempre. Não tem como. Das capas, Luiz, eu tava lembrando do Chuchu. O Chuchu também aparece. O Chuchu também aparece. Abriram um pet shop novo pra ele, né? Inclusive foi uma essa estampazinha foto dele que eu mandei pra minha namorada, porque ela gostou muito do Chuchu, cara. Ela já tem um personagem favorito que é o Zoro. Normal. Espera chegar em Thriller Bark, né? Né? Mas então é isso. Senhores, foi mais uma semana. Muito obrigado pela paciência. Esse episódio ficou grande. Mas One Piece, a gente sempre tem o que falar, né, Luiz? Meio que seja pouca coisa, a gente sempre tem muita coisa pra falar. Ainda mais nesse arco que tem bastante coisa política nele, questão de racismo e tudo mais. Mas não lembro se tem e-mail esta semana, mas eu acho que não tem, só deixa eu confirmar que minha internet quis voltar no meio do episódio.
Mas assim, como de costume, o One Piece nós não lemos e-mails, senhor. A não ser que eles estejam atrasados. Não, mas não tem mesmo não. Não tem nada. Se tiver alguma mensagenzinha que não deixamos pra trás, o Sr. Fabiano vai fazer o favor de ler no próximo episódio. Mas, Sr. Luiz, às vezes não deu tempo para as pessoas mandarem e-mails para o próximo, para podermos ler. Então a gente tem mais uma semana que a pessoa tem tempo para nos mandar mensagem. Então ajuda essas pessoas a mandar mensagem. De repente eles querem falar alguma coisa, falar sobre One Piece, falar sobre os animes que eles gostam de ver e tudo mais. Ajuda eles, Sr. Luiz. Então vocês vão mandar lá do seu Dendemushi de comunicação para romanpodcast23@gmail.com. No e-mail, vocês estão livres, vocês podem mandar quantos caracteres vocês quiserem, vocês podem encaminhar um vídeo, uma imagem, um áudio, qualquer coisa que vocês quiserem. Certo? E nós temos outras formas também de falar com a gente, e vão ser nossas redes sociais, que é o roman.podcast, o Instagram, ou o TikTok, que é o roman_podcast. Pode mandar a DM lá pra gente, vocês também podem conferir os nossos conteúdos, os cortinhos que tem lá, não estão muito atualizados, porque infelizmente não tá sobrando tempo para que a gente consiga, né? Mas o conteúdo tá em dia, gente. Toda segunda-feira estamos aqui com vocês, certo? E nós temos mais uma outra rede mais chatinha. Qual que é, Massa? Temos o YouTube, que não vai estar completo nossos episódios no YouTube, mas mesmo assim, você que gosta de usar o YouTube, para deixar lá rolando na hora que você tá lavando a louça, deixar lá na televisão rodando eternamente, ou às vezes tá fazendo limpeza na casa, ou você gosta de deixar a televisão ligada pro seu cachorro, pro seu gatinho, para eles não se sentirem sozinhos, deixa lá tocando eternamente no canal do Roman Podcast, que a gente vai ficar muito feliz, beleza? E também, senhores, temos também o nosso apoio do Catarse. Você que deseja nos apoiar, o mínimo R$5 todo mês, apoia a gente lá, R$5, que a gente vai ficar muito feliz, que a gente vai usar esse dinheiro muito bem usado, tá bom? Para aumentar o nosso espaço no Drive, que já está ficando bem pouquinho. Tivemos que dar uma limpada lá. Dar uma filtrada lá, porque tava ficando muito cheio. E também precisamos também de novos equipamentos para melhorar a qualidade do nosso som e tudo mais. Então, tipo, um dinheirinho a mais é sempre bem-vindo, beleza? Muito obrigado, senhor Luiz. Semana que vem temos Diário da Apotecária? Cara, eu tô assistindo, né? E me surpreendi, cara, com a Apotecária. É bom. Eu ainda não comecei, que ainda não tive tempo. Mas é bom. Cara, é bom. Pensa num negócio bom. É bom, me surpreendi. Tem tudo que eu gosto. O Fabiano assistiu muito rápido e é uma indicação do Roger, né? Do Roger gostou pra caramba. Faz tempo que tá falando, né? Faz tempo que ele fala do Diário de Ele Apotecária. assistiu com a esposa dele e os dois gostaram muito, né? Não. É bom pra assistir junto com a namorada, Sr. Luiz. Vamos ver, porque agora nós estamos numa missão. Terminar Kaguya-sama e One Piece. One Piece vai demorar mais, vai. One Piece é projeto da vida, né, cara? Aí nós escolheu o dublado. Sr. Luiz. Agradecer ao senhor que tá aqui nessa noite, os dois cansados, fazendo gambiarra pra conseguir gravar. Tivemos um contratempo aí e não quero deixar de falar disso, que foi aniversário do nosso queridíssimo José. 5 aninhos. 5 aninhos, já 5 aninhos. Tamo ficando velho. E aí a gente adiou a gravação, né? Tava marcado para outro dia, mas um motivo mais do que justo, né? O senhor ficar com seu filho, obviamente. A gente ganhou um novo membro pra família, o Bowser Jr. A tartaruga, tio Luiz. Muito fofinho, cara. A pena que acabou o intervalo, não deu pra responder ele direito. Agradecer aos nossos ouvintes que estão aqui. Mandar um salve pro seu Jorge. Tá aí, tá entregue o Roman Piece. Não vai sentir saudade esse mês. Voltou, Roman Piece. Voltou, tá entregue certinho todo mês. E a gente ainda vai estar nos atualizado ainda, pode ficar tranquilo. O senhor tá me ouvindo? Meu PC deu uma travadona tática aqui, não sei se tá captando o áudio. Vou terminar meu encerramento então aqui, já que o meu computador também tá querendo encerrar o Roman Piece. E é isso. Obrigado a todos. Espero que tenha gravado.
Então foi isso. Apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece ou no começo ou no fim do mês, beleza? Então foi isso. Agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento e espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau!